Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu não sabia que Kingston tinha outro nome antes de virar Kingston. Aqui é André, tô falando de Vancouver, e eu antigamente pensava que Kingston era só a capital da Jamaica. E hoje, como convidada, continuando nossa série sobre cidades do Canadá, falando de Kingston, nós temos aqui com a gente Dona Juliana Rainer. Como é que você tá? Oi, gente, tudo bem? Como vocês já falaram, estou de Kingston, né? A cidade que não é na Jamaica, é em Ontário, mas que tem uma música muito linda de reggae da Jamaica, então já pode começar a aprender a música aí, K-Town. Mas tá tudo bem, só tô morrendo de calor, mas tá tudo bem. Porra, não me fale em calor. Quem acha que o Canadá é frio é porque nunca passou porque não veio pra cá, né? Então, como eu disse, continuando essa série sobre cidades do Canadá, hoje a gente está aqui, dando vez de volta a Ontário, estamos falando sobre Kingston, que, se você não sabe, já foi capital da província do Canadá, antes dele virar Canadá. Depois que ele era dois Canadás. Então, tudo isso aconteceu. Então, só dando um overview para vocês. Kingston é uma cidade que fica na beira do Lago Ontário e, historicamente, ela tem um papel muito importante para o país. Então, como eu falei, ela foi a primeira capital da província do Canadá, quando o Canadá começou a se unir, começou a virar um país, antes dele virar o Dominion e aí, finalmente, quando ele virou Canadá. Só que antes de ser Kingston, a cidade tinha o nome de Cataraqui, o que no idioma local, uma das teorias dizem que no idioma Iroquois, Cataraqui significa o lugar onde ninguém se esconde. Eu achei muito massa isso. Ela acabou recebendo o nome de Kingston em homenagem ao rei George III, que é que no começo ela era chamada de Kingstown. E depois, com a evolução no inglês ou com a simplificação da língua, eles acabaram transformando em Kingston. Historicamente, ela teve um papel importante para o Canadá desde o começo, porque ela era ponto principal de comércio, principalmente na parte de extração de peles. E foi o primeiro assentamento fora do Quebec que foi fundado pelo Frontenac. Atualmente, Kingston continua tendo uma importância muito grande para o país, principalmente pela parte militar. E, de uma certa maneira, Kingston e Ottawa são cidades irmãs, porque elas são ligadas por um canal umbilical bem comprido, que foi construído na Marra, chamado do canal, né? Que era a principal fonte de defesa do Canadá durante a guerra com os Estados Unidos. Hoje em dia, a economia da cidade gira principalmente relacionada a governo. Então, você acredita que 50% dos negócios dentro da cidade de Kingston são relacionados a governo, seja na área militar, seja na área de saúde, infraestrutura, coisa parecida. E o outro lado é a parte de setor privado, que inclui, entre outras coisas, turismo e... que mais? Varejo. Interessante. Então, tirando o lero-lero de lado e depois da minha breve passada pela Wikipedia, que me fez aprender um pouco mais sobre Kingston... Como vai a senhora, Juliana? Eu tô bem, gente. Só aqui morrendo nesse calorzão de Kingston, né? Mas, no geral, tudo bem. Tentando aguentar esse meu doutorado na Queen's. Ô, louco, Ô, Ju, deixa eu perguntar, como pronuncia seu sobrenome? É Rainer. Rainer mesmo? Isso, então, tá mesmo. Bom, agora aprendi. Foi certinho. Fiquei feliz que veio certinho o sobrenome. Nossa. Foi um chute no escuro. Comecei a ler o Rainer. Mas é isso mesmo, que eu tenho descendência alemã, né? Aí o sobrenome veio. Provou. Todos aqueles 3 meses de alemão que eu fiz nessa vida serviram para pelo menos saber pronunciar o nome das pessoas. Mano. Muito obrigada. Ô, Ju, fala um pouquinho de você, então. Quanto tempo faz que você está no Canadá? Onde que você morava antes de vir? Qual a sua área de atuação? E o doutorado que você está fazendo aí na Queen's? Bom, eu sou engenheira civil. Eu me formei em Curitiba, pelo Cefet do Paraná. Sou quase paranaense. Aí eu fiz meu mestrado lá no Paraná também, e eu comecei a trabalhar como engenheira.
Depois de muitas idas e vindas para obra e mineração, eu acabei terminando minha vida profissional no Brasil dentro do Cefet de Minas Gerais. Eu fui professora no Cefet de Minas por 4 anos. E aí, por causa de todos os nossos cortes na educação, né, infelizmente, eu perdi muitas das bolsas dos meus alunos. E a justificativa do governo era que eu não era doutora, então eu não tinha direito a receber mais bolsas e financiamentos. Então eu decidi que, já que eu não era doutora, eu tinha que fazer essa porcaria desse doutorado, né? E por que não Canadá? Canadá era a melhor opção na época, porque a gente sabe que é um dos melhores países para conseguir imigração. E se eu queria ficar 4 anos fora, eu já sabia que provavelmente eu não ia querer voltar para o Brasil. Então eu já queria estar num lugar que me desse essa possibilidade, né, de continuar. E eu tô aqui, já vai fazer 2 anos em agosto. Eu vim para fazer meu doutorado na Queen's, com um professor que é super renomado, então estou super orgulhosa de ter conseguido essa bolsa com ele. E vamos ver, né? É isso aí. Estou fazendo meu doutorado em engenharia civil. Se Deus quiser, daqui 2 anos eu estou livre disso. Se a minha saúde mental me permite, eu não vou estar doida. O doutorado é punk, né? É punk. Então, no fim, assim, gente, eu acabei vindo para Kingston por causa da Queen's, que eu acho que é o que mais acontece aqui nessa cidade, sabe? A grande maioria das pessoas não vem para Kingston para vir para Kingston. Elas vêm por causa das universidades ou dos colleges que a gente tem aqui. E a Queen's é o que mais chama as pessoas, né? E depois, infelizmente, boa parte acaba não ficando na cidade. E aí nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, né? Do porquê que a gente tem essa população tão seasonal, né? Que varia muito. Massa. Ju, qual foi a principal dificuldade que você teve quando chegou na cidade? Alugar apartamento. Sério? Sério. Por isso que eu já avisei a Andréia. E foi muito engraçado, porque eu já respondi assim, encontrar moradia. Vamos lá para a pergunta de moradia. Porque eu não tinha noção, sabe? Quando eu vim, eu não conhecia ninguém aqui ainda, né? Eu tinha alguns amigos que moravam em Toronto e que foram me receber no aeroporto lá e tal, mas eu não tinha a menor ideia sobre Kingston. Acho que eu não me interessei o suficiente para procurar e entender o que acontecia em Kingston. Porque na minha cabeça eu ia chegar aqui, ficar num Airbnb por 2 semanas e eu ia resolver minha vida em 2 semanas, estava ótimo. Eu vim 1 mês antes de começar as aulas, eu vim no início de agosto, então eu realmente achava que não ia ter problema. E aí quando eu cheguei no início de agosto no meu Airbnb, a dona do Airbnb ficou apavorada porque eu falei que eu não tinha onde morar ainda. E aí ela foi me ajudar a procurar apartamento, ela foi comigo oferecer a recomendação, porque na hora que você aplica, eles pedem recomendação às vezes, né, alguém de referência. Então foi um negócio meio assustador, assim, quando eu cheguei, que eu comecei a entender que a problemática de Kingston hoje é moradia mesmo. Não tem moradia suficiente, o que tem, às vezes, não tá bom o suficiente, é muita coisa velha, muita coisa de estudante destrói tudo, e aí o landlord não quer arrumar, porque sabe que vai vir outro que vai estragar também. E realmente Kingston tem esse problema seríssimo. Eu tava dando uma lida, que eu não sabia o nome bonito disso tudo, né? Mas tem um nome que é... Como é que é o negócio que eles falam aqui? Taxa de desocupação. É um nome lindo. Não tinha a menor ideia do que era isso. E, na verdade, eles dizem que taxa de desocupação, para ser saudável, tem que ser em torno de 3%, né? Kingston, nos últimos 5 anos, está com 0,6%. Caraca! Então, o que acontece é que não tem rotatividade, né? Então, você chega procurando apartamento e tem só 0,6% livre de apartamento. Então, não tem um apartamento livre para você ir lá procurar. E eu vejo que o troço é tenso mesmo com um hotel. Eu mexe, eu tô em Kingston. Passar um final de semana aí, tá pronto pra deixar a carteira no hotel também, né? Porque no verão é uma cidade muito turística, né? Eles vivem disso. Então agora, nessa época de verão, se você não alugar com antecedência, não tem mesmo. Mas antecedência é muita antecedência. É muita antecedência, esse que é o negócio. Eu achei que 1 mês de antecedência ia ser maravilhoso para eu conseguir um apartamento, me lasquei. Então, mas a gente, no Brasil, a gente tem muito o brasileiro muitas vezes deixa para a última hora, né? Uma cultura assim mais de fazer as coisas com menos prazo. E o canadense não, o norte-americano não, né? Tudo se faz aqui com muita antecedência. Então, por exemplo, Community Center, você tem que fazer em março a inscrição para o Summer Camp de junho. Então, é no mínimo 3 meses de antecedência que você vai atrás desse negócio. E muitas vezes a gente, brasileiro, a gente não sabe, a gente chega aqui, a gente acha que é 1 mês antes. Não é 1 mês antes, gente, muito mais. O que eu tenho percebido aqui é que os alunos saem em maio, que é quando acabam as aulas, né? E aí, na época de verão, geralmente são sublets, porque eles ainda conseguem alugar para turista que está vindo. Mas em maio, o pessoal já faz contrato para setembro. Caraca. E aí, eu cheguei em agosto para tudo alugado.
Não tinha mais nenhum apartamento livre para setembro. O que tinha era quarto em residência estudantil. Eu não tenho mais idade para essas coisas. Não. Você já era professora, né? Você já não estava mais no ano. Não. E eu ainda trouxe minha cachorrinha fofa, maravilhosa. Eu não posso deixar minha cachorrinha dividida, né? Putz, é verdade. Pode crer. Mas eu vi que a cidade tá meio que se espalhando, né? Eles estão construindo novos bairros, assim, tanto para o lado mais leste quanto para o lado mais oeste. E mesmo assim, NECAS... Não, ainda assim eles não estão conseguindo. A prefeitura está tentando dar um subsídio para aumentar a quantidade de construções. O problema é que o plano diretor da cidade não permite construir prédios altos. Então eles ainda não conseguem chegar numa quantidade necessária. Eles estão tentando fazer uma revisão nesse plano diretor, mas precisa de aprovação da população e tal. Então são coisas que são demoradas para serem feitas, né? Eu sei que ainda estão planejando, mas ainda... Eu acho que deve ter muita mão de militar também nessa história, né? Porque tem... Então, os militares têm... A gente sempre brinca que tem até o bairro dos militares, né? Porque é perto lá do RMC, que é onde eles trabalham, onde tem a base militar deles. E aí, aquela região para cima, ali perto da RMC, antigamente era uma região muito vazia e começou a ter muita construção, porque os militares começaram a vir morar para cá. E agora tem um bairro muito grande lá, que já se estendeu, já tem bastante casa, já tem bastante centro comercial, já dá para ficar lá tranquilo sem ter que vir pro centro. Mas é um dos lados da cidade que está expandindo, sabe? Sim. Não é que eles estão aumentando dentro do downtown, que o problema maior é downtown, onde ficam os estudantes, né? Pode crer. Tem um amigo meu que é coronel, que ele trabalhava aqui e foi chorando, transferido para lá e disse, eu não quero voltar para Kingston. Eu entendo, porque eu também quero ir para Oro, então é assim, é uma maravilha, mas é uma cidade pequena, né? Então tem todos os problemas da cidade pequena, mas tem toda a parte boa da cidade pequena. Pode crer. Ju, perguntando sobre o clima, como é que é viver sobre o clima aí na região? Eu estava dando uma pesquisada também e eu vi dizendo que Kingston é uma das mais windy cities no Canadá. Uhum. Ganha, será, de Ottawa e de Quebec? É super, super windy aí? Como é que é? Então, eu não tenho muita certeza se ganharia de Ottawa e de Quebec, sabe? Mas realmente tem muito vento. Mas a vantagem de Kingston é que não é tão fria quanto Ottawa e Quebec. Uhum. Então, assim, o vento é um saco que queima o rosto mesmo. Eu tenho que andar com aquela máscara lá o tempo inteiro, porque me queima muito e me incomoda respirar o ar frio. Uhum. Mas não é tão frio. Então, eu acho que fica meio equivalente, sabe? É só o vento que é chato mesmo. Então, para caminhar, por exemplo, é muito ruim, né? Quem tem que caminhar longas distâncias por causa do vento o tempo inteiro na cara. E se o vento estiver contra você, é forte, o vento é bem forte mesmo, fica difícil de andar. Eu morei no Rio Grande do Sul quando eu era criança. E lá a gente tem um vento que chama vento minuano. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. O vento é muito forte, né? E aí aquele vento minuano chega a 120 km por hora. O vento daqui, às vezes, tá forte igual o de lá, mas não é constante, sabe? Às vezes dá aquele medo, assim, que parece que vai quebrar a janela de tanto que bate. Pode crer. Mas não é uma coisa constante, não, sabe, André? É só de vez em quando. Você não chegou a ter tornado por aí, né? Não tem não. Sorte sua. Essa experiência não foi nada agradável do passado. Vocês têm isso aí em Ottawa? Teve ano passado, né? É mesmo? Não sabia não. Parada sinistra. Eu comprando pizza, eu achando que era um ventinho de nada. Foi, destruiu estação, arrancou árvore. Não foi só um, né, Massaro? Foi mais do que um no mesmo dia, não foi um negócio assim? Então, parece que foram 3 que vieram uma sequência. Veio um tornadão e veio 2 filhotes atrás. Uns filhotes. 2 filhotes. Você vê o estrago, é miserável. E Ju, ainda falando sobre clima, a cidade chega a ficar assim, congelada. É muito frio comparado com Ottawa ou Toronto, assim? Fica. Na verdade, no inverno chega a ficar bem frio, com bastante neve. O nosso lago aqui congela, dá pra patinar em cima do lago. No Natal, a gente chega a ter uma semana, assim, de menos 30. Mas não é uma coisa muito constante, é uma semana. Não é aquele inferno de Ottawa que eu vou lá quase morro de frio. Aqui já não. Aí é bem mais frio. Então, assim, o que acontece aqui é que às vezes a gente tem, assim, 4 ou 5 dias de menos 30, depois volta para menos 15. Então, a média geral é em torno disso, né? Em torno dos menos 15, assim, no inverno. Não dá muito mais frio do que isso, não. Bem bom. Não é ruim, não, gente. Eu gosto aqui.
Não, eu lembro E aí assim, não tem, o que eu acho bom é que não tem aquelas nevascas, sabe? Isso É muito bom. raro ter nevasca. Então, às vezes, tem assim, um dia que eles avisam que vai nevar 12 centímetros. Nossa. E aí todo mundo avisa assim, nossa, vai nevar 12 centímetros, vai embora mais cedo, senão seu carro vai atolar. Aí todo mundo libera mais cedo e tá tudo bem, sabe? Que massa. é bom. O que tem bastante é freezing rain, que é isso que me incomoda bastante. Freezing rain é O um freezing pé no é saco. meio danado, né? E aí, como aqui não é tão frio, então a gente acaba tendo freezing rain um pouco mais constante do que neve. E a cidade, ela trabalha bem com essa parte de descongelamento, tipo, metendo sal, arrancando, limpando a rua e tal. Eu acho ótimo, sinceramente. Para uma cidade pequena, eu acho que eles têm uma manutenção muito bem feita, sabe? Quando eu fui para Montreal, eu levei um pouco de susto, assim, de ver que Montreal não tem muita manutenção de neve, né? E Kingston é ótima. Fica, às vezes, aquela neve feia que fica misturada com mug, assim, né? Mas eles limpam muito bem a rua. Eu nunca tive problema de sair na rua e não conseguir andar direito na rua porque a estrada estava ruim pro carro, sabe? Sim. A parte de carro é muito bem tratada. E o centro, como tem muito aluno, muito estudante que anda a pé, as calçadas estão sempre muito limpas. Massa. Porque senão eles teriam muito acidente, né? Esse é um problema para a cidade, né? Pode crer. Falando ainda, voltando a falar sobre aluguel, né, que a gente estava conversando, a cidade, como você disse, tem grande influência da universidade. Muita gente vai aí por causa da universidade. O que tu sabe, bom, tu já vieste aí com uma condição, tu já era professora no Brasil e tal, não estava chegando nu e cru no país, mas o que eles chegam a exigir das pessoas, assim? Estudante geralmente chega meio que com a grana contada, né, para poder pagar tudo, assim. Eles chegam a fazer um security check, chegam a escrutinar a tua vida para poder encontrar para poder te alugar o apartamento? Então, na verdade, o meu primeiro apartamento eu aluguei, esse foi um pouquinho mais chatinho só porque eles pediram alguém para me dar uma recomendação. E aí, quando você chega aqui, você não conhece ninguém vai lá assinar sua recomendação, né? Uhum. Mas como essa moça que eu tava no Airbnb era uma gracinha, ela foi lá e ela se ofereceu para fazer a cartinha. Nossa. E o que eles me pediram para comprovação de renda foi só... Para mim foi fácil porque eu vim com bolsa, né? Então eu peguei a carta do meu professor que dizia que ele ia me pagar, qual era o valor do meu salário anual, e eu usei isso. Quando você não tem isso, geralmente eles pedem uma comprovação de renda que pode ser ou seu extrato bancário daqui, e se você não está aqui, eu ouvi casos de gente que trouxe extrato bancário do Brasil. E eles aceitaram. Então eu não acho que foi tão complicado, sabe? Pelo que eu ouço de Toronto, aqui fica bem mais fácil que Toronto. Eu acho Toronto também mais chatinho do que isso aí, pela minha experiência lá. O que eu ouvi dos meus amigos de Toronto, eu achei aqui bem mais fácil, sabe? E sem contar que aqui tem muita casa tombada de patrimônio histórico. Então essas casas, o que eles fazem é reformar por dentro e fazer vários apartamentinhos pequenininhos dentro da casa. E aí geralmente é um landlord pequeno que era o dono da casa e que aluga. Então ele acaba nem pedindo essas coisas. Às vezes o cara só pede para você depositar o primeiro e o último aluguel e beleza. Como estudante, né, eles sabem que o cara tá ali, não vai usar o apartamento mais para destruição, porque você acaba não tendo tanto tempo assim, né, com a quantidade de coisa que você tem que fazer. E o cara também não vai embora e sumir do nada, né, porque ele tá estudando, então... Sim, é uma garantia. E essa aqui a André deve ter colocado, mas é verdade que você só encontra apartamento para alugar durante o verão? Então, no verão é mais fácil por causa daquilo que eu te contei, que em maio os alunos vão embora. Uhum. Então é quando começa a ter a viability. Puta merda, a gente não consegue mais traduzir as coisas, né? Disponibilidade. Quando começa a ter mais disponibilidade de apartamento, porque aí em maio os alunos estão indo embora e eles fazem as reformations dentro dos apartamentos e começam a alugar. Então essa época é realmente mais fácil você encontrar um apartamento melhor. Porque os que sobram em agosto e setembro já não são os apartamentos tão bons. Ou às vezes o pessoal dá o aviso que vai sair em setembro, mas aí tem que dar o aviso um mês antes, né? Então, tipo, em julho, o landlord já sabe que vai estar liberado o apartamento e ele já começa a anunciar que o apartamento vai ficar liberado. Eu percebi que os valores no aluguel aí da cidade variam, assim, bastante, assim. Tem apartamento de 2 quartos por 1.200 e tem apartamento de 2 quartos por 3.000. Nossa, tem uns bem puxados, assim, eu fiquei até espantada, porque eu, tipo, não esperava isso de Kingston.
Por quê? Esses apartamentos de 3 mil, geralmente são aqueles bem na frente do lago, bem no meio de downtown, que é um apartamento provavelmente da Homestead, que são uns prédios melhores, mais reformados. Tem alguns prédios grandes, bem pertinho de downtown, assim, que são umas torres bem grandes de frente pro lago, e aí por causa da vista, acaba ficando mais caro. Location, né? E aí, assim, é aquela coisa que eu te falei, em Kingston, como tem essa história dessas casinhas velhas, então você tem uma discrepância muito grande de valores, né? Porque vai ter um apartamentinho de 1 quarto numa casinha dessa que não vai ser bom, que o isolamento acústico é ruim, você vai ouvir tudo que seu vizinho de cima faz, tudo que o vizinho do lado faz. E vai ter um apartamento num prédio, que vai ter estrutura, que vai ter elevador, e aí esse vai ser um pouco mais caro, não tem como. E sem contar que tem a distância, né? Então, o que acontece? Os alunos, quando chegam aqui, todo mundo fica meio apavorado, todo mundo quer morar em downtown, né? Porque ninguém conhece a cidade direito. Claro. Então, quanto mais fácil para você ir para a faculdade caminhando, melhor, né? Então, fica todo mundo querendo isso. Quando eu cheguei, como eu tive aquele problema que eu já cheguei um pouco mais tarde, já estava difícil de achar coisa em downtown, eu também já cheguei preocupada com o inverno, que eu sabia que eu não ia dar conta de ficar caminhando no inverno, mesmo que fosse 10 minutos, eu não ia querer caminhar 10 minutos no inverno. Então eu acabei alugando um apartamento mais longe, só que era na frente do ponto de ônibus, para eu poder pegar um ônibus na frente da minha casa e descer na frente do meu prédio do trabalho lá na faculdade. Eu achei uma solução maravilhosa, eu estava pagando muito menos, eu estava num apartamento de 1 quarto, eu pagava 930 com estacionamento. Então, assim, quando eu não estava com o meu carro, eu estava pagando 890. E aí, quando eu comprei o carro, eu paguei mais 40. Eu achei ótimo o preço para um apartamento de 1 quarto com balcone, estava maravilhoso. Só que para quem é de Kingston, todo mundo ria da minha cara. Juliana, você mora muito longe, você tá doida? O que você foi fazer naquele lugar? Gente, de verdade, eu entrava no ônibus na frente da minha casa. Eu descia no ônibus, na frente do meu prédio. Dava exatamente 15 minutos. No inverno, com neve, dava 20. E todo mundo dizia que eu morava muito longe, porque a pé da minha casa no centro era no 40 minutos. E aqui em Kingston todo mundo faz conta a pé. Ninguém faz conta de carro, ninguém faz conta de ônibus. Então era longe demais. O que eu tava fazendo lá? Pelo amor de Deus, aquele bairro horroroso. O povo faz conta a pé, é boa. Então é isso, sabe? Se qualquer coisa que demorar mais do que 15 minutos a pé, pra eles é longe. Ah, nossa. E aí hoje, onde eu moro, da minha casa, que agora eu mudei para um prédio da universidade, que é mais barato, né? Porque ele é subsidiado pela Queens. Então esse prédio hoje da universidade, agora é ridículo o meu aluguel, a gente paga $780 só. Nossa senhora. Com parking. Bons tempos. Com parking. Com parking. Mas é porque ele é subsidiado pela Queens, né? Então é um prédio que só aluno da Queens que pode morar. E existe uma fila de espera e tal. E aí, como eu sou mais velha e eu sou solteira e eu tenho um cachorro, a primeira vez que alguém tá me dando alguma coisa por eu ser mais velha e solteira, eu consegui um apartamento antes dos outros. Eu sempre brinco, olha que maravilha, né? A primeira vez na minha vida que eu tenho que agradecer que eu sou velha e solteira. Mas a vantagem é essa, né? Na verdade é isso. Eles têm uma waiting list e aí eles dão prioridade para quem tem família e para quem é solteiro, para quem é mais velho. Quem tem então família. Isso é outra coisa, viu? O Adriano tem que aplicar também. Só que só tem apartamento de 2 quartos. É muito raro de 3 quartos, viu? Tem. Bota na lista. Diz pra ele botar o nome na lista. Mas uma hora talvez apareça. Massa. E aí o meu problema foi isso. Eu demorei 1 ano pra conseguir esse apartamento. Aí agora eu mudei pra cá. E aí esse apartamento aqui é o apartamento do West Campus. Então pra ir da minha casa hoje até o campus central, né, de downtown, são 20 minutos a pé. É longe. É longe. Que horror. Ele sempre fala, nossa, mas você mora... Ai, Juliana, mas você saiu de um lugar longe para outro lugar longe. Ai, pessoas, venham morar em Ottawa, subúrbio. Vamos para uma cidade grande, vamos te mostrar como é que é. Hoje, uma coisa que eu não te perguntei sobre a distribuição da cidade, tipo, Kingston é corta, a área de Kingston inteira, enorme, né? Ela é gigantesca. E vocês são cortados bem pela metade, pela 401, né? Só que eu vi assim que a parte mais povoada assim, da cidade inteira, de toda a região de Kingston, é exatamente esse pedaço perto do lago. E, tipo, também cruzando a parte do St. Lawrence, do outro lado. Eu moro agora perto do St. Lawrence. Por isso que para eles eu moro longe. Como é que a cidade está dividida assim? É isso mesmo? É essa percepção que eu tive? Tipo, só existe vida dentro desse pedaço próximo do lago? Então, esses bairros mais afastados, eles estão começando a se desenvolver, mas eles sempre foram bairros muito residenciais. Uhum.
Então não tinha muita coisa comercial, até porque não tinha motivo para ter uma coisa comercial lá, porque as pessoas vinham trabalhar em downtown, então eles faziam tudo por aqui. Aí agora tem começado a desenvolver, então esse bairro novo dos militares lá em cima é perto da Highway 15, que é a que vai para Oro, sabe? Que pega Smith Falls ali. Sim, sim. Então, nessa região ali, agora eles começaram, já tem alguns centros comerciais, já tá melhorando, sabe? Tem umas escolas melhores, eles têm um parque que eles já fizeram uma prainha com areia para as crianças poderem brincar, porque antes todo mundo vinha pra prainha aqui no centro. E a gente tem uma praia bem legal aqui, sabe? Assim, não é uma praia, né? Mas é uma praia de canadense. E aí, eu adoro, né? Mas é uma praia. E aí ela fica exatamente na frente da Queens. Então, realmente, essa é a região central da cidade. Tudo acontece aqui. Os restaurantes ficam por aqui, então quem mora um pouco mais longe reclama por causa disso, porque às vezes tem que ir jantar, aí tem que vir no restaurante aqui, aí pra voltar tem que voltar dirigindo, então você não vai tomar uma cerveja e voltar dirigindo. E as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, mas tem uma região perto do shopping, ali no Cataract Center, que ali agora tem bastante restaurante. E eu sempre brinco que eu gosto de ir nos restaurantes de lá, porque é o restaurante onde estão os velhinhos canadenses. Restaurante onde tem velhinho canadense é o restaurante bom e barato, entendeu? É verdade. E aqui no centro são os restaurantes de estudante, então eles não são tão bons, né? Então... Verdade. Eu tenho uma história que eu fui no Multi Burrito aí, que eu saí... Deixa pra lá. Depois Quando tiver office, me conta. E em geral, assim, pra alugar, a cidade... Tu tem um dog, né? Tem. Então, Meu neném. o lugar a cidade em geral ela é pet friendly e kid friendly, sim? Então, não é. Esse é um dos problemas de Kingston, sabe? E pra mim foi bem difícil quando eu cheguei, porque eu não esperava isso. Pra mim, o maior problema é que eu não posso andar de ônibus com meu cachorro. E eu acho isso um absurdo. Como que o transporte público aqui não me permite andar com meu cachorro? Nem dentro de uma caixinha eu não posso. Sério? Sério. E eu entrei uma vez com ela dentro da caixinha, porque eu tava indo pra Toronto, eu ainda não tinha meu carro. E eu tava indo pegar a minha carona. E não tinha motivo para eu pagar um Uber para ir até pegar minha carona, porque só o Uber ia ficar mais caro do que a minha carona até Toronto. Então, peguei o ônibus com a minha cachorrinha dentro da caixinha dela. Todo mundo me olhou torto, mas como eles são canadenses, ninguém fala nada, né? Aí cheguei lá no centro, desci me sentindo um cocô, falei, não faço isso mais. Mas aí essa que é a diferença. Aí chego em Toronto, posso soltar meu cachorro, ela vai passear, todo mundo brinca com ela dentro do ônibus e tá tudo bem. E aí Kingston tem esse problema, sabe? Eles não... Mesmo o restaurante, os restaurantes às vezes eles dizem que eles são pet friendly, mas na verdade eles não são. Tem um pátio e você pode prender o seu cachorro pro lado de fora do pátio. Isso não é pet friendly, gente. Isso não é muito friendly, não. Isso não é pet friendly. Não, é. Seu cachorro é bem-vindo desde que ele fique do lado de fora. Exato. Não, você pode ficar perto do seu cachorro. A gente arruma uma mesa perto da cerquinha? Não, gente. Não nesse sentido. E aí os cachorros ficam no sol, então é uma coisa meio complicada. Assim. Para alugar o apartamento, isso influenciou ou não? Então, quando eu cheguei aqui, sim, mas a lei de Ontário mudou, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não podia mesmo, eles podiam exigir, né? Não ter pet, né? Sim. E aí, um dos motivos que eu não vim para esse apartamento aqui da universidade logo de cara foi porque o apartamento da universidade no site dizia que não podia ter pets. E aí eu aluguei meu apartamento, tá? Eu fui fazer a integração da Queens. E aí no dia da integração eles levaram a gente para conhecer a universidade toda e levaram a gente para conhecer o Community Housing, que é a parte da Queens responsável por os apartamentos, né? E aí eles falaram que se a gente tivesse com dúvida com qualquer coisa relacionada a apartamento, mesmo que não fosse um apartamento da Queens, eles podiam ajudar, e podiam ajudar a ler contrato, interpretar os contratos e tal. E aí eu já aproveitei e perguntei isso. Falei, gente, essa história de que eles podem dizer que eu não posso ter um cachorro, porque no Brasil isso não pode, no Brasil é proibido. Eles não podem me proibir de ter um cachorro. E aí eles me explicaram, não, Juliana, mas isso mudou. E aí parece que isso mudou em setembro do ano passado. Passado? Não, ano retrasado, 2017. Então agora em Ontário, eles não podem mais te proibir. Eles dizem, se eles disserem não tem problema, você simplesmente se muda para o apartamento e ninguém pode te proibir de ter o seu pet dentro da sua casa, porque a casa é sua. A partir do momento que você alugou, a casa é sua. Eu vi que tem vários anúncios que colocam no pets. Aí são bem explícitos, assim, mas aí tem gente... mas aí é a história, a lei tá do seu lado, né? Então se você quiser comprar a briga, você compra a briga. Eu às vezes evito um pouco, então eu prefiro não comprar a briga na maioria das vezes, mas...
Principalmente se for essas casas velhas, que são vários apartamentos pequenininhos, aí às vezes eles pedem para não ter pet, justamente porque o isolamento acústico é péssimo. Ah, pode crer. Aí quando é apartamento, assim, não tem tanto problema, né? A minha cachorrinha, pelo menos, é muito quieta. Eu nunca deixei ela latir, então ela nem sabe latir, coitada. Ela late, ela leva um susto, porque ela não reconhece barulho. Qual a raça dela? É uma poodle miniatura. Ah, então tá. Que fofinho. Meus filhos vão adorar. Eba! Tô tudo doido pra ter cachorro e eu não... então vai ser ótimo, porque ela adora criança, então deixa eles brincarem juntos, que aí os dois voltam cansados pra casa, sabe? Uma maravilha. Ô Ju, vamos falar um pouco do transporte público aí. Como é que é? Funciona bem, não funciona? O horário direitinho? Não tem trem, óbvio, né? Então, o problema de Kingston é esse, né? Só tem ônibus, né? E aí o fato de só ter ônibus acaba limitando um pouco as coisas que a gente quer fazer, né? Porque o ônibus também ele tem horário. Ele não vai igual o metrô, que vai até 1h da manhã, 2h da manhã, né? Uhum. Aqui em Kingston tudo termina 11h30. Então, tipo, o último ônibus que você vai pegar é 11h30 da noite. Depois disso, você vai ser obrigado a pegar táxi. Eles têm alguns ônibus agora que estão rodando mais tarde, que é mais nessa região onde eu moro, que é justamente porque agora eles perceberam que tem estudantes que moram aqui no West Campus e que precisam de um ônibus que traga de downtown pra cá. Mas quando eu morava na outra região, não tinha ônibus de jeito nenhum. Então era tipo 11 horas, eu tinha que ir pro meu ponto, que senão eu não tinha ônibus pra casa. E o problema do horário é assim, geralmente o ônibus está no horário. Mas tem alguns pontos específicos que a gente já sabe que eles nunca estão no horário. Olha... Então é muito esquisito. Depois de um tempo você aprende, sabe? Então, por exemplo, no meu ponto de ônibus aqui perto desse meu apartamento novo, eu sei que o ônibus está sempre adiantado. Então, quando você olha no Google Maps, ele diz lá que seu ônibus vai passar 8h05. Então, esteja lá 8 horas, porque ele não vai passar 8h05, ele vai passar 8h01. E aí você vai perder o ônibus, sabe? Eu tenho um ódio disso. Aí no inverno, então é pior ainda, porque aí no inverno você chega lá mais cedo, fica lá passando frio, é um saco. E quando tem muita neve, às vezes os ônibus atrasam, né? E aí, na teoria, o Google Maps está sempre atualizado, sabe? Ele vai te atualizando e vai dizendo se o ônibus adiantou ou se o ônibus atrasou. Mas se o Google Maps estiver certo, dizendo que o ônibus atrasou, eu fico mais tranquila. Agora, ele dizendo que o ônibus adiantou, eu me ferrei, porque eu não dou conta de chegar lá a tempo. Pelo menos eu me programo para estar lá assim no horário, que é para não ficar esperando. Exato. Então é um pouquinho complicado, assim, você tem que chegar sempre uns 5 minutinhos mais cedo, que é para garantir que você não vai perder seu ônibus, sabe? Cara. Então, não sei se eu respondi se funciona bem ou se não funciona. Olha, pelo menos vocês estão com vantagem em relação à hora nesse sentido, porque até tem essa piadinha que você chega lá no ponto, ele diz lá, horário do ônibus, 1h15. Pode demorar entre 15 minutos e 1 hora. Daí isso é muito massa. Que ótimo. É sério que ele fala isso? Demorar entre 15... Você está exagerando, né? Não tudo isso, né? Só não, né? Eu não vou dizer que eu estou exagerando, porque eu já vi um caso desse. Então, Caracoles, aqui em Vancouver eu sei que eu reclamo bastante também por causa de atraso. Isso era uma coisa assim que eu acho que tem gente que vai discordar de mim, mas pelo menos na região que eu morava e no período que eu usei o transporte de Toronto, eu não tinha esse tipo de reclamação, entendeu? Geralmente estava no horário. Se eles estavam adiantados, eles já paravam no ponto para esperar dar o horário para eles saírem. Isso que eu acho que falta aqui em Kingston, sabe? Você tá adiantado, amiga, então espera, né? Deixa o seu horário. Porque não é difícil, né? Espera, eu sei que quem tá dentro do ônibus vai ficar impaciente, porque quer ir logo. Mas o motorista tem que ter a consciência com a pessoa que tá se programando para chegar no próximo ponto, né? E no horário. Principalmente se for um dia de neve, tudo, você não quer ter que ficar chegando. Sim. Antes de ficar esperando. 20, você não quer ficar chegando lá 10 minutos antes, porque o ônibus pode passar adiantado, e o ônibus passa 10 minutos atrasado, né? Pode crer. Quanto tempo de exposição, né? Então, isso era uma coisa que eu gostava de Toronto. Óbvio que quando tinha nevasca, freezing rain, não sei o que, óbvio que atrasava, né? Mas, no geral, eu achava que funcionava bem, mas eu sei que tem muita gente que reclama. Sempre só querendo ser um pouco justo, assim, com a qualidade do transporte de Ottawa, que está se esforçando bastante para ficar pior a cada dia. Isso acontece. O grande problema daqui é que os ônibus passam pelo centro da cidade. E aqueles ônibus que passam pelo centro da cidade, eles afunilam num pedaço só. Então, quando cai tempestade, cara, você consegue ver aquela foto, a galera tira foto de cima dos prédios do governo, fica aquela fila assim com 20, 30 ônibus, um atrás do outro,
que o troço não se mexe. Aí você sabe que vai atrasar. Mas agora, com a lenda do trem de Ottawa sendo inaugurado nas próximas semanas, diz que tudo isso deve mudar. A lenda. Sei. Bom, vamos pensar positivo, né? Esperança. Eu acho que a grande vantagem aqui de Kingston é que os ônibus estão sempre vazios, sabe? É muito raro ter ônibus cheio. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, assim, as poucas vezes que eu peguei ônibus cheio são os horários de pico de saída da universidade e é de dentro da universidade até downtown. Porque aí são todos os alunos saindo ao mesmo tempo e aí o motorista tem que ficar pedindo pro povo ir pra trás, porque o povo não vai, finge que não tá entendendo, né? Mas, assim, são raríssimas as vezes, sabe? Eu, pelo menos, nunca peguei. Foi 2 vezes que eu peguei ônibus cheio. Até porque eu não saio em horário de pico, né? Eu tenho esses meus horários meio doidos de trabalho, que eu gosto de trabalhar à noite. Então... E a frequência dos ônibus aí? Ela é daquele espaço de hora em hora? 15 minutos? Não, na verdade, a frequência é bem boa e eles têm ônibus expressos. Então, os ônibus expressos são maravilhosos. Então, por exemplo, se você estiver vindo lá do shopping, que é no Cataract Center, que é um pouco mais longe, que é essa região do West End lá, que eu falei pra vocês que tem uns restaurantes bacanas... O ônibus expresso demora meia hora até no centro. Então é rápido. Pra mim isso é rapidíssimo, né? Pra eles é um absurdo de longe. Eu acho isso ótimo. E agora eles lançaram mais 2 linhas de expresso. Então tá melhorando bastante o jeito do trânsito aqui em Kingston, sabe? E a cobertura é boa? Então, depois que eu comprei meu carro, eu comecei a ficar meio sem saber como responder isso. Mas eu sempre achei que era boa. Eu nunca tive problema quando eu precisei do ônibus. Eu usei ônibus aqui por 7 meses. Eu nunca achei que eu tive problema de deixar de ir em algum lugar porque não dava para chegar de ônibus. Pelo menos esse lugar aí que você quis ir médico de família aí, o Amsterville lá, que você falou que é um bairro mais afastado ali pro lado... Então, esses bairros mais afastados geralmente não tem muito cobertura de ônibus, sabe, André? Muita frequência, né? Então, assim, geralmente vai ter a rua principal, que é onde vai passar o ônibus, e aí para ir da rua principal na sua casa, você vai ter que ir andando. Então, eu tenho um colega que mora nessa região lá perto da Highway 15, que é aquele bairro que está desenvolvendo agora, e aí para ir para casa dele é muito fácil, tem bastante ônibus e tal, só que o problema é que do ponto de ônibus até na casa dele são 15, 20 minutos andando. Bastante. Porque o ônibus não entra dentro do bairro, ele fica só naquela rua principal. Então, dependendo de onde fica a sua casa dentro do bairro, fica mais complicado, porque não tem um segundo ônibus para você pegar que vai até a sua casa, sabe? Como é que é, Ju? É possível você viver bem sem carro aí? Ou... Tudo depende de onde você mora, né, André? Então, se você já sabe que você vai ficar sem carro, você já tem que procurar um lugar para morar que seja bem atendido de ônibus, porque senão vai ficar complicado mesmo. O bom é que o táxi aqui é barato. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, sabe? Aqui a gente nem usa Uber, porque o táxi é o mesmo preço do Uber. Quanto fica, para ter uma ideia assim, de custo, quanto fica pra você ir do Cataract até o centro de táxi? Deve ficar uns $15. Puta que pariu, é barato. É barato. Então, assim, tudo aqui, da minha casa no centro dá $10, e aí a gente sempre tá em bastante gente, todo mundo sempre divide, então são coisas que não é muito complicado, sabe? E a galera usa táxi aí ou não? Usa bastante. Eu, no início, o que eu tava fazendo era isso, né? Eu tava indo de ônibus pra faculdade, para todos os lugares que eu podia, mas eu ia fazer compra no supermercado. Aí eu já fazia aquele rancho do mês, né? Chamava um táxi e ia pra casa de táxi. E aí os taxistas são mais simpáticos, eles ajudam você a descer as coisas, né? Os caras do Uber já ficam emburrados. Os taxistas são simpáticos? São. Aqui é interior, né, André? O motorista do ônibus é uma gracinha, ele pergunta como é que tá a sua vida. Ai, que fofo. Aqui todo mundo... isso é uma coisa que eu amo aqui em Kingston. Todo mundo, na hora que desce do ônibus, agradece o motorista. E se você descer sem agradecer o motorista, todo mundo te olha meio esquisito, assim, ai, pessoa mal educada. Porque aqui em Vancouver, uma das grandes reclamações do pessoal é que o táxi é ruim, os taxistas são ruins, são mal educados, e não tem Uber daí. Então, ferrou. O pessoal fica sem opção. Mas aí já é o contrário, tem Uber, mas o povo quase não usa porque o táxi atende bem. Interessante. Exatamente. Eu tentei, né? Quando eu cheguei aqui, eu só usava Uber pelo hábito, né? E aí, na terceira vez... eu tive um caso horrível, gente. Vou contar pra vocês, mas foi horrível, tá? Ai, meu Deus. Eu peguei um Uber, voltando pra casa, 2 horas da manhã, e o cara me trancou dentro do Uber, ele não me deixava descer. Oi?
Aham. E começou a pedir meu telefone, e eu falei que eu não ia dar o número do meu telefone, e aí eu pedi pra ele abrir a porta, ele não abria a porta, e aí ele começou a insistir pra eu pegar o número do meu telefone, aí eu acabei passando o número, porque eu me senti super acuada, trancada dentro de um carro com uma pessoa que eu não sei quem é. E aí eu passei o número do meu telefone, e por sorte, eu tava tão nervosa que eu passei o número certo, sabe? Uhum. E aí o cara me ligou, ele só abriu a porta depois que ele me ligou e meu celular tocou. Ai, que absurdo! Nossa, eu fiquei desesperada, né? Aí eu liguei pro Uber, fiz uma reclamação, eles disseram pra mim que tiraram o cara e tal. Então, a partir desse dia, eu falo pra todo mundo aqui em Kingston não pegar Uber mais. Porque são pouquíssimas pessoas que fazem Uber aqui Uhum. e não vale a pena. Quando você faz a comparação do preço, o táxi é mais preço do Uber. Então, pelo menos no táxi, eu nunca ouvi de acontecer esse tipo de história que aconteceu comigo, sabe? E o Uber já me ligou, já me ofereceu bônus, já fizeram tudo que você possa imaginar. Não quero pegar mais Uber em Kingston. Cara, depois de uma experiência traumatiza, né, bicho? dessa, vai te Nossa. catar. Não quero mesmo. Nossa. E tirando bike e ônibus, assim, tirando táxi e ônibus, andar de bike é uma parada que rola por aí? É o que mais acontece aqui em Kingston, na verdade. Porque como a cidade é pequena, e se você não morar nos bairros mais afastados, se você morar aqui na região, dá pra fazer tudo de bicicleta, né? Uhum. E aí entra o maior problema de Kingston, que é o roubo de bicicletas. Cara. Então é assim, Kingston todo mundo anda de bicicleta no verão, inclusive é um problema até para a empresa de ônibus, porque as pessoas não renovam o monthly pass, porque todo mundo anda de bicicleta no verão. Olha! E aí os ônibus estão sempre vazios, porque ninguém anda de ônibus no verão, todo mundo faz tudo a pé. E aí realmente tem um problema seríssimo aqui de roubo de bicicleta. A polícia não sabe mais o que fazer, não tem como remediar. Eles têm uma quantidade de bicicleta absurda dentro do estoque deles lá, eles fazem leilão todo ano. E não tem jeito, tem mesmo. Tem um colega meu que estava me contando essa semana que ele já teve 2 bicicletas roubadas nesse verão. Caraca! Ui. E eles roubam assim, de dentro do porte da sua casa, sabe? Tipo, tá ali presa, o povo entra lá e rouba. Eles não vão entrar na sua casa pra roubar, mas se você deixar a bicicleta do lado de fora, mesmo com cadeado, eles cortam o cadeado. Então aqui em Kingston não vale a pena ter bicicleta cara, sabe? Tem que comprar uma bicicleta baratinha, porque se roubarem você não vai se sentir mal. Bicicleta descartável. Exatamente, a gente sempre brinca, ó, passou de $30, não dá pra comprar mais. Caraca. Que vão roubar, não vai ter jeito, vocês vão roubar. Porém, E aí dentro da Queens tem um estacionamento de bicicletas com chave, cadeado, e tem lista de espera pra você poder usar o estacionamento de bicicleta. Cacete. Uau! Pô, tá aí um negócio bom pra investir em Kingston, hein? Criar estacionamento de bicicleta pela cidade. Eu vejo oportunidade Não sei. de negócio. Não esquece que é uma cidade universitária, ninguém tem dinheiro. Pense nisso. Se começar a ficar muito caro, o povo já não faz. É engraçado você falar esse lance de roubar bike, que essa semana mesmo eu fiz um post no Instagram falando de um projeto chamado de Project 529, que é... Eu acho que começou na Califórnia, coisa parecida assim, que era como se fosse uma rede social de registro e pesquisa de bicicletas. Então você registra a sua bicicleta e eles trabalham junto com as autoridades locais para facilitar a identificação dela. Então, se alguém vê aquela bicicleta com a etiquetinha dela na rua, assim, você manda, tira uma foto que é a sua. E a galera já vai atrás. Eu acho é uma iniciativa interessante. Eu acho que não coíbe o roubo de bicicleta, mas pelo menos... Ajuda a achar o dono, pelo menos, né? Porque o problema aqui é esse, eles acham as bicicletas e não conseguem devolver para os donos, né? Pois é. Eu já fico pensando em botar um microchip, que nem aquele que a gente bota no cachorro, sabe? Porque talvez seja uma caro. ideia. No Brasil, um chip era R$50, gente. Aqui não deve ser caro. Você bota um chip, você tem rastreamento do negócio. Verdade. Mas, André, nunca pensei nisso. Se eu tivesse assim, se eu fosse comprar uma bicicleta, eu ia pesquisar isso para tentar fazer, entendeu? Olha só, mais uma É interessante, verdade. Ó, André, já, se quiser a gente já registra um domínio para isso, cria um app. Né? Vamos lá. Sua bicicleta. Find your bike. Bike Finder. Bike Finder, isso mesmo. Bike Finder. Então, dude, where's my bike? Isso aí. Vamos falar de grana e de emprego. Vamos lá. Tu tá trabalhando aí para a universidade agora?
Isso, eu sou Research Assistant na universidade. Tem ideia de como é que é para conseguir um primeiro emprego aí por Kingston? Tipo, o pessoal é receptivo e eu acredito que por ser uma cidade com bastante estudante estrangeiro também, eles devam ter mais um contato maior com a galera que é de fora. Como é que é esse lance de tentar conseguir um primeiro emprego por aí? Então, depende muito em que área que é o seu primeiro emprego, sabe? Kingston é uma cidade que é muito turística e eles dependem muito de serviço, né? Hoje, atualmente, a economia é baseada nisso. Então, se você vier para pegar um emprego entry-level que seja nessas áreas, então, tipo assim, balconista de loja, food runner dentro de restaurante, não garçom, mas tipo food runner. Se for qualquer coisa nessa região, assim, ser recepcionista de hotel, por exemplo, que tem bastante hotel aqui, eles estão sempre precisando de gente, camareiro, isso sempre precisa. Não é difícil de conseguir. Mas são esses empregos, né, salário mínimo e que não tem muito contato com customer, né? E aí, com o tempo, se eles forem percebendo que seu inglês é melhor e tal, eles vão te realocando dentro, sabe? Então, eu já ouvi casos, assim, de gente que começou como camareira e hoje é recepcionista do hotel, de gente que começou no açougue do supermercado e que depois passou pro caixa. Mas são coisas que vão... É difícil, assim, por exemplo, eu percebi, eu fui bartender num restaurante aqui, né? Por 4 meses. Que eu tava precisando de uma grana que eu queria ir pra Portugal gastar dinheiro. Aí eu fui trabalhar 4 meses de bartender. E eu tenho meu Smart Serve, tudo, né? Eu consegui esse emprego de bartender mais porque o dono do restaurante é português e ele gostava de mim. Mas é muito raro eles terem alguém que não é canadense trabalhando como garçom ou como bartender, por exemplo. Porque são as profissões que tem tip, né? Sim. Então é onde você ganha dinheiro. E aí eu percebi que eu era a única. O resto, todos eles eram canadenses. E aí agora que eu saí, tem um cara que é australiano, mas o inglês dele ainda é língua nativa. Então, sim, é muito raro eles terem alguém que inglês não é língua nativa nesse tipo de posição que tem que lidar diretamente com os clientes, sabe? Não sei por quê. Não consegui entender ainda direito. Do jeito que começaste a falar da cidade aí, já deu pra perceber que ela é bem conservadora, né? Tem vários aspectos da cidade que são bem conservadores, assim. Eles devem ser, sabe? Mas no geral, assim, enquanto eu não tô trabalhando, eles são maravilhosos comigo. Se você sentar pra conversar com os velhinhos na rua, eles adoram os imigrantes, eles tratam a gente super bem, sabe? Eles perguntam se a gente tá se sentindo bem, se a gente tá sendo bem recebido, se a gente tá tendo acesso à saúde. Eu tenho uma amiga agora que começou a trabalhar, ela é enfermeira, e ela tá trabalhando agora como cuidadora de idosos, enquanto ela não consegue tirar o register dela de nurse, né? Tem que fazer prova, tá? Aquela coisa complicadíssima. E ela falou pra mim que ela tem trabalhado muito com velhinho, né? Porque ela tá trabalhando de cuidadora deles. Sim. E eles têm recebido ela super bem. E falam muito isso pra ela. Nossa, que bom que você veio pra cá, que pena que seu país não tá bom, mas a gente fica muito feliz de vocês estarem vindo, porque a gente precisa de gente pra trabalhar, a gente não tem mão de obra. E isso é uma coisa que é muito clara aqui em cidade pequena, sabe? Não se tem mão de obra para esses serviços básicos, esses serviços mais baixos, né? Em compensação, trabalho de engenheiro vai ser muito mais difícil de encontrar. E aí é isso que pra mim tá pesando, assim, porque eu adoro Kingston, mas eu não acho que eu vou conseguir um emprego aqui em Kingston. Porque as empresas que tem aqui de engenharia são pequenas. Sim. Então, como eu sou muito especializada, as coisas já começam a ficar mais complicadas. Se eu fosse uma engenheira generalista, talvez eu até conseguiria. Mas eu me especializei demais, né? Então tem algumas coisas que já ficam mais difíceis. E aí entra aquela história do QI que a gente sempre fala, né? Se você não tiver networking, não tiver ninguém pra te indicar, você não vai conseguir emprego aqui, não. Mesmo esses mais baixos. Mas mesmo dentro da universidade, você não acha que tá criando um QI bom, assim? Eu tô tentando, né, velho? Mas... é meio complicado, assim, porque pra ser professora aqui no Canadá é outro problema, né? Então, assim, tô tentando me decidir ainda se eu tenho vontade, que eu não gosto muito do jeito como eles trabalham dentro da Queens, pelo menos, do meu departamento. Entendi. Então, aí eu teria que dar uma estudada em outros departamentos, ver como é que é, se é só a Queens, se é sempre assim. E tem aquele problema maior que pra mim, pelo menos eu gosto de dar aula. Eu gosto de fazer pesquisa, mas eu gosto de dar aula. E a grande maioria dos professores de universidade, eles são pesquisadores, eles não são professores. Então, na hora que eles vão te contratar, eles exigem uma quantidade de publicações alta, eles querem que você se envolva com pesquisa, que você tenha grants, né? Tá, ok, eu gosto de fazer isso, mas eu gosto de ser professora, eu gosto de ter didática, eu gosto de estudar essa parte de didática, de saber como ensinar, como passar melhor o meu conhecimento. E para eles isso não é importante.
É claro que isso não é importante, pelo menos não no departamento onde eu trabalho hoje. Porque eles estão pensando, quando você gera trabalho, quando você cria trabalho, isso dá crédito para a universidade, né, cara? Exato. Então, eu acho que nem no college tem essa preocupação assim com a parte didática, porque eu acho que isso tem a ver um tanto com a mentalidade, com a cultura norte-americana em relação ao estudo, que até quando eu estava no college eu fui pesquisar um pouco sobre isso, porque aqui os professores têm muito aquela cultura de se vira, tá aqui o livro, vai lá ler, né, e daí vai cair isso e isso na prova. Então, aqui tem essa coisa de o aluno tem que aprender, o professor está ali para tirar uma dúvida, para dar uma orientação, uma direcionada, mas você vai aprender, você vai ter que ir atrás. Então, acho que tem a ver um pouco com a cultura deles, essa coisa da didática, assim, se é desse jeito, a didática não vai ser tão relevante, você entendeu? Eu acho. Pois é, eu discordo um pouco disso, sabe? Essa é a minha maior discussão com eles aqui, porque já que você vai ter poucas lectures, então que a lecture seja bem dada. Já que o aluno vai ter que procurar sozinho e vai ter que procurar, então pelo menos dá um direcionamento bem dado, sabe? E o que eu percebo é que não é isso. O professor, ele não quer dar aula, ele tá lá de má vontade e ele vai lá só porque ele é obrigado a ter um curso durante o ano, mas o que ele quer é ser pesquisador, ele não quer ser professor. E isso acontece também em algumas universidades no Brasil, né? Então, não é uma coisa aqui, né? É uma coisa meio generalizada no meio acadêmico. Eu tive alguns professores no college que tinham boas didáticas e tudo, então eu acho que até tem espaço, sabe? Mas realmente tem um tanto disso que você falou. E aí o negócio mais aqui é para eu ser contratada, né? Que no Brasil eu fiz um concurso, passei numa prova e consegui. Aqui eles não vão me contratar porque eu não tenho o número de publicações que eles querem. Então, não sei se eu tô disposta a passar por isso. Vamos ver. Eu gosto de ser engenheira, então eu posso voltar a ser engenheira sem problema nenhum. Também, né? E você não tá presa aí, né? Existe um Canadá inteiro de possibilidades, né? Não só Kingston, né? Vamos falar, então, da parte de salário. Você acha que você tem uma percepção aí da cidade, assim, você acha que os salários da região são compatíveis com o custo de vida local? As pessoas conseguem viver com conforto? Como é que você tem essa percepção aí? Então, eu andei conversando com um monte de gente quando você me mandou esse script, porque eu descobri que eu tenho uma percepção um pouco diferente que algumas pessoas, sabe? Então, eu achei melhor a gente entrar num acordo, todo mundo. Então, o que eu ouvi muito é assim, quem depende de salário mínimo tem muita dificuldade de sobreviver, sabe? Mas quem consegue ter o salário que está na média que eles usam na estatística, consegue viver muito bem. Então, a gente tem esses dois problemas, assim, se você quiser viver de salário mínimo, eu acho que não dá para viver de salário mínimo em nenhuma cidade no Canadá, não é por ser Kingston, é porque tem taxas em cima disso, e aí você vai ter um monte de desconto e vai ficar complicado. Mas o que eles usam como salário mínimo, ou salário médio aqui, ou individual, no Statistics Canada, está 32 mil por ano, né? E aí, se você... e aí o maior problema em Kingston é que, assim, ele diz que é 32 mil por ano, mas provavelmente eles estão colocando aqui na média o salário dos professores da Queen's. O salário dos militares, que são muito altos. Então, tem alguns salários que eles acabam puxando a média muito para cima. Sim. E que não é bem o que acontece na cidade, sabe? A cidade tem um salário médio mais baixo. Então eu fico um pouco preocupada, assim, quando a gente começa a olhar essas estatísticas, sabe? Que não bate muito certo. Eu tenho um dos meus professores, por exemplo, ganha mais de 300 mil por ano. Caraca! Oi? Então só esse cara puxou a média lá no céu, né? Então eu não sei como que eles fazem essa média também. Se for uma média ponderada, aí talvez a gente consiga entrar num acordo melhor, assim. Mas se você receber 32 mil por ano sozinho, eu sei porque eu moro sozinho aqui, então, pagando as minhas contas, nossa senhora, eu ia ser muito feliz ganhando 32 mil por ano. Eu pagaria todas as minhas contas e ainda vai fazer uma viagem por ano. Caraca. Então, porque hoje o meu salário na universidade é 22 e eu consigo pagar tudo que eu preciso pagar, apertado, mas tá? Aí eu peguei o WhatsApp só pra não ficar apertada, mas... Já que tem, né? Pra quê, né? Pra que morrer, né? Caraca. Mas é possível, sabe? Então tem algumas coisas assim que é possível. Eu só não consigo entender quem são essas pessoas que ganham os 32 mil por ano, sabe? Eu fico em dúvida. Porque como é uma cidade que vive muito de serviço, tem muita gente nesses serviços de atendimento a consumidor que não ganha 32 mil por ano. Pode crer. Não chega a dar isso, né?
Não chega a dar isso. E aí, em compensação, também vai ter os engenheiros que vão ganhar 60 mil por ano. E aí, aquilo que você falou no início, eles também têm muita coisa do governo aqui. Então, eles têm o Ministério de Environmental tem uma sede aqui, o Ministério de Transportes tem uma sede aqui, a prefeitura contrata bastante gente, aí os salários do governo são mais altos. Então, se você for funcionário do governo, é muito bom morar em Kingston. Porque você vai ter um salário mais alto numa cidade que tem um custo de vida muito baixo. Pode crer. Então, as coisas se equivalem. E aí tem outra coisa que as pessoas se confundem também com Kingston. Elas acham que o custo de vida aqui é muito baixo, mas é uma cidade turística. Então, no verão, as coisas todas ficam mais caras. É bem coisa de cidade de praia, sabe? Que no inverno fica mais barato e no verão fica mais caro. Então, até os restaurantes, eles mudam o preço no verão. É? Eu fiquei triste que minha cervejinha aqui custava $7, agora custou $8,50. Caraca! 20%, mais de 20%. Eles aumentam bastante por causa do verão. Porque o movimento aumenta muito no verão e os turistas vão pagar. Eu acho que a vantagem, e eu vou colocar isso entre parênteses, né, é que o inverno aí dura um pouco mais do que o verão, né? Dura. O que eu sinto muito de Kingston, talvez vai ter gente que vai discordar disso de mim, mas é que assim, no inverno, o que a gente tem aqui são os estudantes. Então, de setembro a maio, só tem estudante aqui na cidade. De maio a setembro, os estudantes vão todos embora e aí vem os turistas. Então é hora deles ganhar dinheiro. Pode crer. É de maio a setembro. E aí de setembro a maio vão voltar os estudantes são pobres que não vão gastar dinheiro. Então assim, eles querem gastar, mas eles só vão comprar coisa que foi baratinha. Eles não vão ficar indo num lugar onde um pint de cerveja é $8,50, não vai rolar. Então, ou eles baixam o preço, ou eles vão ficar fechados, vazios. Por isso que eu acho que tem essa sazonalidade da cidade. Nossa, existe essa palavra? Sazonalidade? Não, né? Inventei agora. Hora do campeonato. Então, falei, não sei se eu te respondi, André. Não, acho que você respondeu sim, uai. É que quem ganha a média vive bem. Essa média aí daria para uma família de 4 pessoas viver? Então, eles dão a média como 62 mil por ano, né? Isso, Então, eu dei uma olhada no que eles consideram de despesa. Porque eles dizem que o custo de vida para uma família de 2 adultos e 2 crianças pequenas em Kingston é de $58.500 por ano. Então tá na incluindo carro, healthcare, roupa, recreação, tipo family vacations. Então, assim, na teoria dá pra viver, né? Porque se você ganha 62, você tá gastando 58, tá ótimo. Sobrou 4 ainda. Ainda sobrou 4, né? Mas eu sempre fico em dúvida, assim, o que eles consideram nessas recreações. Mas, cara, tem até aqui movie. Então, eles estão considerando que você vai estar no cinema. Caraca. Por 58 mil por ano, né? Cara, né? Então, pelo menos eu acho cinema caro, porque se vamos nós 4 aqui, sai quase, sei lá, $100 para todo mundo. Hein? Então você tem que começar a fazer um cartão do Scotiabank, que aí você vai de graça no cinema. Eu ia dizer isso. Do Scotia. Que eu só vou no cinema com meus Cinepoints, que eu sou mão de vaca. Pô, e quando você tá falando de criança, eu sei que tem Costco e tem Walmart aí, então a roupa tá garantida. Exatamente. E tem um monte de thrift store, então... também. E são bem boas, na verdade, sabe? Porque como tem muito velhinho, né? Sim. Eles têm bastante coisa, bem legal. Vamos pular para a parte que eu acho que deve estar mais do que expert sobre isso. Que é estudo em Kingston. Tem a Queens, que eu conheço de universidade. Eu sei que tem o St. Lawrence. E eu acho que tem um colégio militar também, né? Isso, Royal Military College. A memória está funcionando, apesar Boa, é isso mesmo. Tem... como é que funciona essas instituições? Assim? Tem vaga? Eles têm uma oferta boa assim, para o estudante? Então, a Queens e o Royal Military College tem bastante vaga. E eles têm muito funding, né? Então, a Queens principalmente, a Queens tem muito mais do que o Royal Military College. Agora eles estão melhorando um pouquinho lá, mas eles andaram tendo um problema de financiamento lá. E aí eles têm conseguido atrair bastante aluno, principalmente de pós-graduação, né? Os grad school aqui. Mas para quem está querendo vir para fazer college, a St. Lawrence é disparado o que é mais reconhecido na região. E as pessoas realmente consideram a St. Lawrence um ótimo college. Então eu vejo assim que eles conseguem fazer um bom networking. Eu tenho vários amigos que terminaram college aqui, que conseguiram emprego em Kingston, na área que eles fizeram college.
que eu não esperava, e realmente conseguiram. Então, assim, são algumas coisas que às vezes demoram um pouco, mas se você fizer um bom networking, né, a história do QI, né, você consegue. E o St. Lawrence, os professores do St. Lawrence são muito bons. Então, eles têm conseguido, através dos professores, às vezes conseguir um networking melhor. Mas eu acho bem interessante, sabe? E aí eles têm também aqui em Kingston alguns outros colleges, mas são privados. Então, para quem está pensando em vir para Kingston, tem que tomar muito cuidado, porque se você for olhar preço, você vai acabar caindo nesses private, que não te dão direito a PGWP, né? E aí o pessoal às vezes acaba vindo de bobeira, mas esse é só 1 ano, o outro é 1 ano e meio, mas é private. E aqui a gente tem 3 privates. E eles estão fazendo muita propaganda mesmo, e eu tô achando que é meio nessa de pega bobo, sabe? Que o cara vem achando que vai conseguir migrar por esse e não consegue. Isso dá maior dor de cabeça, né? Eu já vi tanto caso de amigos meus que quase tiveram que voltar por causa disso. Teve gente que teve que voltar, teve gente que conseguiu resolver de alguma forma, mas fez escola de privado achando que ia conseguir o PGWP depois e... Essa é uma furada, é uma armadilha, Uma né? furada. E eles sabem jogar com isso, né? Então eles enganam bonitinho se a pessoa não tiver prestar atenção. Você acha que canadense é tudo legal e tudo gente boa? Eu penso Bem assim, né, filho? Botou dinheiro no meio. Mas a St. Lawrence é um college muito grande e eles estão expandindo agora, eles estão fazendo um novo campus. Então, a cada vez eles têm aumentado a quantidade de cursos, têm aumentado a quantidade de vagas e tá vindo cada vez mais gente para estudar na St. Lawrence, sabe? A migração tá muito grande pro St. Lawrence. É muito grande aquele college, cara. Eu fiquei espantado quando fui passear lá. Eu jogo vôlei lá com a nossa galerinha lá, a gente tem um time de vôlei. É muito grande, gente, pelo amor de Deus. Aquela academia é uma maravilha. Eu não sei como funciona a academia, mas pelo menos eu sei que esses jogos que a gente faz, esses campeonatos que eles têm, qualquer um pode se inscrever. Aí, por exemplo, esse jogo de vôlei, eu sou da Queens, né? Eu jogo lá. E o resto do pessoal não é nem de nada, e a gente joga. Só se inscreveu, pagou a taxa. Legal. Que massa. Legal. E é um passeio legal também, porque quando eu tava no college em Toronto, eu ia assistir às vezes o jogo do Varsity lá E os Varsity são legais, né? Eu não sou Varsity, né, André? Eu só vou lá brincar, né? Não, eu sei, mas eu tô falando assim que como entretenimento é legal também assistir jogos da seleção, porque é uma diversão e era gratuito, eu não pagava nada para assistir. Exatamente. Era divertido. É bem legal mesmo. O college deles aqui é muito grande. St. Lawrence é um college muito bom. Todos os meus amigos que estudam lá falam super bem de lá, sabe? Nunca vi reclamação. E tem uma brasileira amiga nossa que é professora lá. Sério? Ela fez mestrado aqui na Queens e hoje ela é professora lá no St. Lawrence. E você não pensou em ser professora no college em vez de ser na Já pensei várias vezes, mas no momento eu decidi tentar terminar o doutorado primeiro. Uma coisa de cada vez. Que ela até falou pra mim, ela falou, Ju, você já tem mestrado, você tá fazendo seu doutorado, manda currículo pra lá, né? E aí eu achei que eu ia dar conta, né, bobona, né? Primeiro ano de doutorado a gente é tonto, acha que vai dar conta. Falei, não, tá doido? Deixa eu terminar esse troço aqui primeiro, que eu não tô dando conta nem de fazer só o doutorado, imagina você inventar mais coisas pra fazer. Sim, certeza. Ser bartender no final de semana eu já não tava dando conta, que eu fiquei só 4 meses, que eu não tava conseguindo. Caraca. Dá não. Doutorado, pense 3 vezes antes de começar. Que eu dou. Então, acho que Adriano, você não falou isso pra ele antes dele. Não, falar a gente fala, né? Mas a pessoa só ouve se ela quiser, né? Normalmente a gente vem tão encantado, né? Olha que legal, consegui uma bolsa. Uau, não, super encantado. Uau, nossa, vão me pagar pra fazer doutorado. O emoji, né? O emoji com os olhinhos, que é aquelas estrelinhas. E aí a gente é boba, a gente já começa pensando, nossa, quando eu terminar vão me chamar de doutora. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, agora eu não quero mais nem que me chame de doutora, só quero terminar essa porcaria. Me deixa. Eu não quero nem que me chamem, por favor. Por favor, esqueçam que eu existo. Vamos lá falar. Então, Ju, como você está tendo bastante tempo de folga, a gente quer saber como é que você aproveita todo esse seu tempo livre aí nas áreas de lazer, de diversão. Pois é, como você sabe, né, faço várias coisas. Não, mas de verdade, Kingston, na verdade, é uma cidade que tem bastante infraestrutura para lazer. Eu não esperava que fosse assim. Então, por exemplo, essa prainha que eu falei para vocês, que é de frente da Queens,
foi uma praia que foi renovada agora há pouco tempo pela prefeitura. E aí eles fizeram um pier bacana com uma pista que fala, um negócio pra pular, sabe? E aí tem várias escadas, tem uma parte que é toda de areia para as crianças brincarem na areia, tem um parque grande. Então essa parte de lazer a prefeitura tem investido bastante. Eles têm bastante community centers também. Tem um membership que você pode pagar anual e aí você tem acesso a todos os community centers da cidade. Ou se você quiser, você pode pagar o membership do community center que te interessa. É bem legal. Tem um deles que tem, inclusive, um parque aquático para as crianças, do lado de fora. Que eu acho que não é só para as crianças, que eu tô doida para ir lá descer aquele tobogã lá. E aí tem sauna, tem piscina, então tem bastante coisa interessante, sabe? E eles têm, um dos community centers, inclusive no inverno, eles têm pista de patinação de gelo. Que eles abrem quarta noite e domingo, na hora do almoço. Então eu tava indo todo domingo na hora do almoço pra patinar no gelo. Aí, como eu não queria pagar o membership, eu pagava a entrada por domingo que eu fosse. Então tem bastante coisa que eles inventam, assim, para o pessoal ter o que fazer, sabe? Eu não acho que fica desprovido, não. Se você quiser procurar, você vai ter o que fazer aqui em Kingston todos os dias. Aí eles têm música na praça à noite, quinta-feira à noite sempre tem vídeo, filme, eles passam filme lá, todo mundo vai com a sua cadeirinha, senta lá, assiste o filme. Eu acho bem bonitinho, sabe? É bem coisinha de cidade interior, assim, que todo mundo vai e faz. E eu sei E são sempre as mesmas pessoas. Eu sei que durante o inverno eles também têm atividades na praça que eu fui aprender a jogar curling ali uma noite. Ah, que legal! Você foi nesse dia? Tava lá, os velhinhos ensinando a jogar curling. Nossa, mas eu acho super legal. Eles sempre fazem alguma coisa para tentar tirar o pessoal de casa, sabe? Então, mesmo no inverno, eles fazem essas atividades. Eles têm algumas atividades dentro dos estádios, né? Que é para quem não gosta de passar frio, tipo eu, assim, que eu não vou patinar no meio da praça, que eu não tô a fim de passar frio. Uhum. Aí tem essas pistas de gelo dentro dos estádios. Então, eles têm bastante coisa interessante para fazer mesmo. Massa. Eu acho legal. E sem contar que tem shopping center também, né? Que a gente não espera que uma cidade pequena tenha, mas tem. Então, e é um shopping esperava, cara, que vocês têm um shopping center na cidade. Não, é um shopping bem grande. É tipo aqueles nossos shoppings do Brasil, de 2 andares, tá? É grandão. Eu curto. Não é aquele shoppingzinho norte-americano estranho, sabe? Que você tem que sair da loja, andar a pé pra ir pra próxima loja. Pode crer. É o outlet, né? Que aqui eles têm alguns desses centros comerciais, né? Sim. Que são grandes, tá? Aí as lojas maiores, tipo Winners, Home Depot, ficam sempre nesses centros. Mas tem o Cataract Center, que é um shopping mesmo, de verdade. Esse é impressionante. Eu só conhecia, por Kingston, eu só conhecia o outlet da Columbia, que era onde eu ia... Que é onde a gente vai comprar coisa barata, né? Porque nós somos desses. Sempre, né? Aí eu fiquei sabendo, tem um shopping também nessa cidade, cara. Impressionante. E tem esses centros comerciais, tem mais 2 centros comerciais desses bem grandes. Tem o Ryokan, que eu acho que o Ryokan, inclusive, é uma marca grande, né? Que tem em várias cidades. É bem bacana, eu gosto. Tem bastante opção, assim, é só você procurar, né? Massa. E agora, essa daqui eu preciso te perguntar. Por que dizem que Kingston não é o melhor lugar para ir passear em Thousand Island? Você tem que ir para outro lugar. Então tá, vou te contar. Porque, na verdade, Kingston não fica perto das ilhas. Então, se você... minha amiga vai me matar, gente. Eu tenho uma amiga que trabalha no Thousand Island. Então, o cruzeiro que sai de Kingston, ele anda muito para chegar na ilha. Então, se você pegar o cruzeiro de 1h30, por exemplo, você acaba quase não vendo nenhuma ilha. Porque o tempo que ele demora para chegar nas ilhas, ele dá uma voltinha nas ilhas e já volta. Pode crer. Então não vale a pena. É melhor você pegar de Kingston ou de 3 horas, ou você dirigir até Gananoque. E aí em Gananoque você pega o cruzeiro de 1h30, porque Gananoque já tá no meio das ilhas. Já tá no meio das ilhas, Então você teria que dirigir esses 40 minutos até Gananoque, que é o que eu prefiro fazer, né? Porque eu tenho carro. Quem não tem carro não tem muita opção. Sim. E aí o que o Kingston Thousand Islands faz é que eles fazem cruzeiros um pouco diferentes, assim, eles fazem cruzeiros com bebida, com coquetel, com comida, que é para tentar dar uma aliviada nessa história de que você não vai ver muitas ilhas. Espero que a Lisa não me mate depois disso. E além de Thousand Islands, o que tem de atração turística assim na cidade? Tem muito museu aqui em Kingston. Quem não gosta de museu não adianta, que tem um monte de museu. E Kingston como era a capital da província no passado, eles têm muito presídio aqui em Kingston, sabe? Sim. E aí os presídios viraram atração turística da cidade.
E tem alguns presídios que são muito bonitos. Tem um que tem um telhado todo vermelho, é maravilhoso. Só não dá pra tirar foto, você tem que atravessar a rua pra tirar foto. Porque é prisão de segurança máxima, né? Então é proibido tirar foto. E eles têm um museu aqui, que é o Museu Penitentiary Museum, né? Que é um museu que explica por que Kingston tinha essas penitenciárias, como que elas funcionaram, por que tá fechando as penitenciárias, que isso é tão legal, que não tem preso suficiente, eles estão fechando as penitenciárias. Que ótimo. E é maravilhoso, né? Igualzinho no Brasil, inclusive, maravilhoso. Mas é bem bacana mesmo, assim, nessa parte de museu, Kingston tem bastante museu, então essa é a parte boa do inverno, porque eu só vou em museu no inverno, não vou em museu no verão, não. Certeza. Deixa essa parte pra quando a gente não conseguir sair de casa. E aí, no verão, o que tem de bacana aqui são esse cruzeiro que tem, a gente tem as praias, tem a Wolf Island, que é uma ilha grande, que eu acho que é outra cidade, não é parte de Kingston, mas não é city, né, é outra town, é um negócio assim, que eu ainda não entendi direito como é que funcionam essas coisas no Canadá. Também não. Que pra mim é parte da cidade, mas pra eles não é, sei lá. E aí a gente tem um ferry que vai de graça de Kingston pra Wolf Island. Você pode ir e voltar de graça. De graça? Que legal. É bem legal, ele é considerado transporte público da cidade, então ele é de graça. Que massa. É bem bacana. Então tem gente que mora em Wolf Island e trabalha em Kingston, porque pode ir de graça, sem problema nenhum. E eu gosto muito de passear lá na Wolf Island, sabe? Que é uma ilha muito bonita, só que é uma ilha mais rural. Então eles têm muita fazenda e tem bastante... Como você falou que é uma cidade que tem muito vento, a gente tem muita turbina eólica aqui. É lá? É lá que ficam as turbinas eólicas. Ficam todas elas em Wolf Island. Pode crer. E aí é um passeio super bonito pra se fazer, sabe? Que aí você consegue ver bem aquela parte rural de fazenda, com aquele monte de turbina eólica. E eles têm uma praia de areia, que é a Big Sandy Beach, que é muito legal também, que dá pra ir passar o dia todo lá. Você estaciona seu carro, vai passar o dia lá. Eles cobram a entrada por pessoa, porque eu acho que é uma praia privada. Mas é uma praia muito bacana, eu gosto, mas acho que vale a pena pagar, sabe? Não tem problema nenhum. Se for pra passar o dia inteiro, vale a pena. Massa. E eles têm bastante restaurante na beira do lago, de frente pra Kingston. Porque a vista é linda. Porque você senta em Wolf Island e você vê Kingston do outro lado. Né? Peixe. Ai, adoro. E aí, o que eu mais gosto é que os velhinhos canadenses, eu já te falei que eu gosto de onde os velhinhos canadenses vão, né? Aí você entra lá, estão os velhinhos canadenses felizes da vida, e aí começam as bandas boas, tipo 3:30 da tarde, 4 horas, e aí todos eles levantam, vão dançar com a bandinha, eu acho o máximo, porque eu quero ser uma velhinha dessas que vai levantar e dançar na bandinha. Senta, toma uma cervejinha, e aí pega o ferro de volta. Que massa! É bem legal. Muito bom. É um passeio bom de fazer. Se você já veio aqui em Kingston, devia ter ido. Agora tem mais um fazer. É o passeio que eu levo todo mundo. E passar uma tarde comigo lá em Wolf Island, que é lindo. Massa. Mas a Sara tá precisando ir mais pra Kingston, hein? Pois é. Da próxima vez, agora você tem uma guia turística. Tem mais razões agora. Ô, Ju, eu tinha que ter te perguntado sobre as crianças na escola, eu esqueci. É mesmo. Então, isso aqui. aqui. Esse negócio de escola elementary school Então, esse negócio de escola eu vou ter que dar uma lida, tá, gente? Que eu perguntei para umas 5 pessoas diferentes, fiz um compiladão aqui, ó. E aí o que as meninas me explicaram foi assim: que aí existe o tal do sistema da área de abrangência, e que funciona aqui em Kingston, sim, que tá tudo certo. E, em geral, em cada área de abrangência, eles têm 3 tipos de escolas diferentes. Uma católica, uma pública de inglês e uma pública de francês. Legal. E aí, caso você more dentro dessa área de abrangência, mas que é muito longe para ir andando, a criança tem direito ao ônibus escolar, que é fornecido pelo governo, e que caso não tenha nenhuma vaga nessa área de abrangência, o board da escola vai direcionar você para uma outra escola e vai te oferecer o ônibus escolar também. Legal, né? Eu achei super legal. Viu, mas André? aí Você ia pagar o transporte para as crianças, igual. Olha que maravilha. Espero que dê tudo certo, amiga. Mas também existe a possibilidade, caso os pais tenham interesse em colocar a criança numa escola que está fora da área de abrangência de onde eles moram, existe isso desde que tenha vaga na escola. A diferença é que você não vai ter direito ao ônibus escolar, né? Porque o ônibus escolar é só se não tiver vaga dentro da sua área de abrangência. Se tiver e você optar por um outro lugar, aí o transporte é suas custas. Que faz sentido, né? Eu também acho. E aí as meninas ainda falaram que existe a possibilidade de você conversar lá na coordenação da escola, que se tiver vaga no ônibus, é capaz deles conseguirem encaixar seus filhos na vaga do ônibus. Legal. Pô, massa.
Bem legal. Cidade pequena tem essas coisas, né, cara? Você consegue... O que eu sinto muito aqui é isso, sabe? Eles querem ajudar, eles têm vontade. Então, se você for lá e conversar, explicar o que está acontecendo, eles vão dar um jeito. Às vezes não vai dar certo, mas pelo menos eles vão tentar, eles vão lembrar que existe você ali a hora que aparecer a vaga. E sobre o daycare, aparentemente esse é o problema de Kingston, é assim que começou já. Então os meninos me falaram assim, tem um site na prefeitura, que você entra lá, coloca seu filho na lista de espera, das creches de daycare, mas eu tenho uma amiga minha que fez o registro da neném dela no site da prefeitura antes do neném nascer, e a neném já tem 7 meses e até agora ela não conseguiu daycare. Caraca. Então realmente é o... 9 mais 7 são 16. Isso. E nada. Então, e até agora nada. Então, assim, aparentemente o problema hoje, o gargalo deles aqui é daycare. Uhum. E parece que quando o seu neném tenha mais de 1 ano e meio, fica mais fácil de conseguir. Então, essa é mais para quando é neném pequeno que eles têm mais problema. Depois de 1 ano e meio, aí parece ter mais oferta. Deve ter a ver com a quantidade de cuidadores, de pessoas. Com certeza. Né? Eu acho que quando o neném é muito pequeno, parece que tem que ter 1 para cada neném, 1 para cada 2 neném, uma coisa assim, aí fica mais complicado. Né? Dependendo da idade, você também precisa ter uma série de cursos mais especializados. Sim. E aí deve estar mais difícil de encontrar a gente, né? Praticamente precisa de um pediatra para tomar conta da criança, né? O pessoal exige as coisas aqui, né? É praticamente uma pediatria que você tem que fazer para poder trabalhar no nursery, lá no daycare lá. Não, até para ser babá dentro de casa dos outros, você tem que ter primeiros socorros, né? Então tem umas coisas assim que... Nem me fale. E aí o que eles me falaram que o problema do daycare é que é muito, muito caro. Eu não sei quanto custa isso em outras cidades. Talvez esse preço seja o preço normal no Canadá, mas eles me falaram que varia entre 1.200 e 1.800 por mês. Tá. Não tem muita ideia quanto custa, então. É uma média canadense daí. Tirando Quebec. O Quebec é mais barato sempre, né? Nessas coisas de família. Quebec não é Canadá também, né? Então, Quebec não é Canadá. O pessoal estava comentando lá no nosso grupo, né, Ju? O pessoal está falando várias vezes. Toda vez aparece alguém lá falando, não, Quebec não é Canadá. Não adianta, gente. Vocês estão querendo comparar Quebec com Canadá, não tá dando. Não adianta. Eu só consegui falar isso porque o Berg não tá aqui hoje. Senão senão a gente tinha tomado porrada. Mas aí parece que até para daycare, que é muito caro, tem uma história de subsídio da prefeitura aqui em Kingston. Tem no prefeitura. Você pode pedir um subsídio mostrando quanto que é o seu income e eles te dão ajuda. E aí tem uma tabela no site da prefeitura, quanto que é o subsídio. E a Queens também dava, para quem é aluno da Queens, eles também têm um apoio de childcare. Para aluno. Para aluno. Para professor, não? Não, para professor deve ter também, eu acho que para todos os staffs, né? Mas para aluno também tem. É bem legal. Isso é bom saber, né? Muito bom. São essas coisas que quando vocês chegarem aqui já tem que procurar tudo isso. Todos os apoios da Queens, que a Queens tem muita coisa que ajuda, muito subsídio. Que massa. A Queens é uma universidade muito bacana, sabe, gente? Eu não esperava isso tudo. Quando eu cheguei aqui eu levei um susto, que é muita coisa. Eles ofertam tanta coisa que você nem sabe que tem tudo aquilo. A gente fica sabendo de conversar um com o outro e aí... Esse é o único problema, a Queens não divulga muito bem as coisas que ela tem, sabe? Eles têm muita coisa e não é tão bem divulgado. É o problema da maior parte das pessoas. Você faz, mas você não sabe fazer o marketing, né? Você não sabe investir no marketing pessoal. Né, Andréia? Tipo nós, assim. A gente faz. Engenheiro é difícil, viu? A gente é meio bobo. O pessoal de TI também não é muito nessa, né? Não, também não. Ô, Ju, só para fechar esse lance do que fazer na parte de lazer, saindo fora da cidade, saindo fora é bom, o que a galera faz para poder se divertir? Tipo, você ficou de saco cheio, o pessoal vai para Ottawa, o pessoal vai para Toronto, vão para passear, o que tem no entorno assim, de Kingston? Pessoal? Pois é, eu acho que a grande vantagem de Kingston é a localização dela dentro de Ontário, né? Então a gente fica bem no meio de todos os centros grandes. Então você tá de saco cheio, aqui em Kingston não tem um bar de rock que eu gosto, vai pra Ottawa, que tem um monte de Edge Pub. Eu tô de saco cheio que eu quero ir ver um negócio cultural de um teatro não sei onde, vai pra Toronto, é só 2h30. Então são coisas que são fáceis de se fazer, sabe? Sempre que tem um concerto, olha que eu ia falar, que coisa horrorosa, um show bacana. É fácil pra gente ir, olha que tradução horrível. É muito fácil pra gente, assim, então semana passada que eu não pude falar com vocês, eu tava em Montreal, porque eu fui pro show dos Backstreet Boys, né? Pode quase morri do coração.
voltei a ser adolescente por uma semana. Mas é muito fácil de fazer isso, né? São 3 horas até Montreal, são 2h30 até Toronto, é 2 horas até Ottawa. Então, qualquer centro grande que você queira passear, dá pra fazer isso. E Nova o que eu York acho... não tá longe, né? Nova York eu acho que dá 6 horas de carro. Eu fui pra Boston também, deu 7 horas de carro. Então, você pega um long weekend, vai fazer um long weekend em Boston. É fácil. Atravessar a fronteira também é simples, então... E outra coisa que é muito legal de fazer aqui no verão, a gente tem uma cidadezinha aqui perto que chama Pinkton. Uhum. E é bem legal. Eles têm uma praia que chama Sandbanks. Sim, conheço. Maravilhosa, que inclusive vou passar o dia lá amanhã, porque eu decidi que eu vou matar o trabalho amanhã, porque eu mereço, foda-se, vou pra Sandbanks. E vai acabar meu verão. Eu não fui pra Sandbanks ainda, isso não existe. Não E eu pode. gosto de ir assim, numa segunda-feira que ninguém vai estar lá, entendeu? Porque final de semana é uma loucura. E realmente, assim, Sandbanks é uma praia ótima, o pessoal vem de Quebec pra vir em Sandbanks. É maravilhoso, cara. É muito legal, tem duna, então assim, é uma praia maravilhosa. E Pinkton é uma cidade muito bonitinha também, que ela se desenvolveu em cima desse turismo que tem da praia. Uhum. E aí eles têm muita vinícola, se você quiser ir fazer visita nas vinícolas. Eles têm bastante casa para fazer Airbnb, tem bastante hotel naquela região. Os restaurantes são super gostosinhos, é uma cidade bem bonitinha para passear. Então, para ir para passar o final de semana lá é uma delícia também. E ainda tem uma outra opção, se você não tiver nada para fazer e quiser comprar uma maconha feliz, você pode ir ali no território indígena, que é a 40 minutos daqui, em Deseronto, que eu já fui várias vezes, que eu acho lindo aquele lugar. Eles têm aquele cemitério indígena antigo, sabe? Tem umas coisas muito bonitas lá na cidade. Legal. E aí eu ainda compro maconha mais barato do que na loja, né? Então. Ótimo. Mas na verdade é bem bonitinho, assim, então na região é bem servido de coisas pra fazer, sabe? E aí esse território indígena não é só a maconha, né, gente? Vamos ter coisa mais bonita lá. Você pode fumar maconha e ver as outras coisas, ficar mais bonito, mas tudo bem. Eles têm bastante caverna também lá, sabe? Tem. Eu não fui ainda nas cavernas, tá na minha lista de to-do aqui, porque tem umas cavernas muito bonitas lá em Deseronto, no Tyendinaga, que dá pra ir pra fazer o passeio de um dia, assim, você vai lá, visita as cavernas e tal, é que agora tá muito calor, eu não tô muito animando pra ir. Vou ver se final de agosto, início de setembro, dá pra passar um final de semana e ir lá. Mas é bem bacana, que eles, pelo menos eles dizem, né? Não sei, não fui ainda, depois te conto. Tem também um monte dessas lojinhas de artesanato indígena, né? Que são... Então, tem, o centro cultural deles é muito legal, e às vezes eles têm uma feira de artesanato. Eu fui a primeira vez lá pra ir nessa feira de artesanato. E aí tem bastante, na verdade, o que eu fiquei chateada foi que eu não vi tanta gente indígena quanto eu imaginava. Na feira de artesanato, sabe? Tinha muita gente branca vendendo artesanato lá. E aí eu fiquei um pouco decepcionada. Mas os poucos indígenas que estavam lá, deu pra gente conversar bastante, me contaram bastante coisa da cultura deles, como que eles fazem, por que eles vivem ali. É um passeio bem bacana, pra passar um dia inteiro e voltar, porque são só 40 minutos. Então você vai lá, passa o dia, almoça e volta. Cara, isso é muito bom, cara. Vocês estão aí do lado. Nossa. É muito fácil. E isso já me fez coçar a cabeça várias vezes, mudar pro Kingston. Nossa, eu morro de vontade de ficar aqui, gente. Eu não sei como que eu vou fazer pra ficar aqui. Eu tenho que melhorar meu network. Ju, você vai ficar, não se preocupe. Estamos indo aí. Isso mesmo, André, vem pra cá me ajudar. Vamos aumentar o networking aqui. Vamos todos nos ajudar. Olha só, já identifiquei 3 mercados aí interessantes, né? O terceiro é das daycare. Você pode montar uma rede de daycare na cidade. Gerenciais. E sabe que a Queens montou um Innovation Park agora, ano passado, aqui, e tá vindo bastante startup pra Kingston. Legal. Tá bem legal mesmo. Os meus amigos da área de TI estão adorando. Estão dizendo que é muito bonitinho lá, que tá super desenvolvendo, assim. Isso é interessante. Isso Eu fico olhando esse mercado imobiliário insano aí, por causa do vacancy rate, né? A baixa ocupação baixa desocupação que tem, né? Ocupado, é muito esquisito, né? Essa alta vacancy rate, né? É alta, não. Occupancy rate é alta, a taxa de ocupação é muito alta, tudo muito habitado. Eu fico pensando que a gente tem que abrir uma construtora aí, bicho. Pois é, eu tô doida pra começar a construir casa aqui, eu quero entender qual que é o problema de construir casa, por que tá ruim? Pois é. Deve ter algum motivo para as construtoras não terem começado a construir prédio aqui em Kingston ainda, não é possível. Eu acho que pode ter essa coisa do plano diretor, mas eu acho que esbarra no problema endêmico, assim, no problema sistêmico do Canadá, que é a falta de mão de obra, você entendeu? Não é possível. Não tem. Trades aqui é muito difícil. Eu sei porque eu trabalho aqui com trades e
A gente quer atender os clientes, você tem uma proposta de atender o cliente no máximo em 2 semanas e os caras levam 3 meses para agendar. Nossa, Um cliente para ir fazer o serviço. Isso depois de você ter apurrinhado ele assim, várias vezes. Ligou lá, já follow-up, né? Follow-up a vida inteira, porque os caras não ligam. Por quê? Porque eles não têm quem faça o serviço. Precisa. Pois é. Na hora que eu tiver alguém, eu vou ligar. Entendeu? Então, é complicado. Cara, é muito tosco. Nossa. É falta de vontade de ganhar dinheiro, só pode. É. Eu aqui querendo ficar rica. Ju, chegando finalmente no fechamento do programa aqui, 2 perguntinhas. A primeira, tem associação de ajuda imigrante aí em Kingston? Ou associação de brasileiro, grupo de brasileiros, assim? Então, eles têm algumas associações de imigrantes aqui em Kingston, que eles ajudam bastante, porque Kingston recebeu muito refugiado, principalmente da Síria. Uhum. Então, eles tiveram que adaptar a cidade para receber tudo isso, né? Então, eles têm o ISCA, que é muito legal. O ISCA é uma associação para imigrantes, eu não me lembro o que significa ISCA, eu sei que o I é de Immigration. E eles são super preparados mesmo, porque eu fui lá e eu achei muito bacana. Eles têm já uma professora de inglês que fica lá o tempo inteiro, e todo mundo que chega, eles já fazem um filtro com a professora para ver como que tá o nível de inglês da pessoa, para poder encaixar. Eles têm aulas de inglês gratuitas para quem vem com visto de trabalho ou quem é refugiado, que é PR, né? Uhum. Então, para PR ou visto de trabalho, você tem aula gratuita de inglês lá no ISCA e tem aula gratuita de inglês no KISS, que o KISS é uma outra associação. E aí o ISCA, eles ainda têm um pacote de welcome para eles poderem te ajudar aqui. Eles te dão uma aulinha de como funciona o trânsito de Kingston. É muito bacana o jeito que eles fazem a recepção. E o KISS é diferente do ISCA, porque o ISCA é para te receber na cidade. Uhum. E o KISS é para te ajudar a arrumar emprego. É bem legal. Esse outro? KISS de chave. Ah. É bem legal. É o Kiss de chave, não é o Kiss da banda, não. Não, é KISS de chave. Não é aquele cara sem língua ainda, não. E aí eu tenho uma brasileira, amiga nossa, que trabalha lá na KISS hoje, e eles fazem bastante, assim, curso de como escrever seu cover letter. Eles te ajudam a melhorar seu resume, e dão uma lida, fazem tipo uma consultoria. Eles têm alguns cursos para ensinar algumas profissões específicas que está precisando. Eles fazem parceria com empresas e treinam esses imigrantes novos que estão vindo para trabalhar nessas áreas. Tem bastante coisa bacana acontecendo no KISS em geral, assim, sabe? Eu não tenho muito acesso porque eu não tenho ido muito lá. Mas quando eu cheguei, eu fui em todos esses lugares para ver o que era. Só que como eu cheguei com visto de estudante, eu não tinha direito a nada. Uhum. Você só tem direito por visto de trabalho ou se você for PR. E aí agora que eu tirei meu PR, eu fui lá de novo e eles me disseram que eu tenho direito a tudo se eu quiser. É só eu ir lá e usar. E é bem interessante a ideia, assim. Massa. Bem bacana. Mas quem tem visto de trabalho também tem, né? É bom, também tem direito. Oi, desculpa. Quem tem visto de trabalho também isso, tem direito. Tem. Quem vem com visto de trabalho também. Então é por isso que eu acho interessante, assim. Eles sempre vão dar prioridade para quem é PR. Mas quem tem visto de trabalho também tem acesso. E geralmente sobra vaga. Então, às vezes, até quem é visto de estudante, se ficar enchendo o saco, consegue. Porque às vezes sobra vaga. Massa. Então, é bem bacana. O problema aqui é que a gente não tem muita associação de brasileiros, sabe? Os brasileiros que vieram para cá não fizeram muita questão de criar uma associação. E a gente tem brasileiros que estão aqui há muitos anos, que já moram em Kingston há 10, 15 anos. Mas a grande maioria dos brasileiros chegou há pouco tempo. Uhum. Então, teve um boom de brasileiros nos últimos anos. Quando eu cheguei, não tinha tanto brasileiro quanto agora. Então, esses dois anos que eu tô aqui, deu para ver uma diferença grande na quantidade de brasileiros vindo. Interessante. E aí, a gente não sabe exatamente por que eles têm vindo para Kingston, porque boa parte deles não vem para Queens. Tem muita gente que tá vindo para imigração, para St. Lawrence. Então, Kingston tá começando a ser vista, sabe? Então, é uma cidade que já tá começando a ser destination para algumas pessoas. E a gente começou com um grupo de Facebook que a gente tem, né? Que é o Brasileiros em Kingston, que é aquilo que a gente tem em todas as cidades. Uhum. No início, esse grupo era um grupo bem paradinho, assim, quase ninguém respondia nada. Era bem difícil. Quando eu cheguei aqui, mandei várias perguntas, meio que fui ignorada lindamente. Sumariamente. Nossa senhora, lindo. Mandei umas 3 perguntas, me ignoraram todas. Aí na terceira,
Na terceira pergunta, teve uma pessoa que me respondeu, e aí eu conheci essa uma pessoa que me apresentou para quase todo mundo aqui, que é o René, que o René é o nosso vereador aqui em Kingston. E todo mundo conhece ele, porque ele faz muita questão de receber as pessoas e apresentar para os outros, sabe? E aí, com o tempo, a gente começou a se juntar e começamos a fazer esse tipo de coisa, né? Foi ruim pra gente que a gente chegou sem conhecer ninguém, né? Por que a gente não ajuda os outros? Pode crer. Então, a gente começou a se juntar para tentar melhorar isso. E o que eu faço, pelo menos com todo mundo que eu ajudo, é que a sua função agora é responder todo mundo que fizer pergunta lá no Facebook. Eu respondi a sua, então você responda assim que você puder. Que é a mesma coisa que a gente faz naquele nosso grupo do WhatsApp, né, Andréia? Você começou, pediu ajuda, e agora que você tá podendo ajudar, começa a ajudar. Sim. E aí a gente acabou criando um grupo do WhatsApp também, dos brasileiros aqui em Kingston, que começou de bobeira, assim, um grupo para marcar uma feijoada. E hoje nós temos quase 80 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, que... E aí chegou um ponto que a gente teve que criar uma regra, que agora para entrar no grupo do WhatsApp você obrigatoriamente tem que estar fisicamente em Kingston. Antes de você estar fisicamente em Kingston, pode entrar no grupo. Por isso que eu não botei André e Adriano ainda. Mas é porque aí começou a ficar muito desorganizado, né? E aí ninguém teve vontade de criar uma associação ainda, mas existe uma associação de latinos aqui em Kingston. Massa. Que é uma associação oficial mesmo, eles são non-profits, eles são registrados e fazem bastante evento, é uma coisa bem interessante, assim, sabe? O jeito como eles fazem. Mas eles meio que não consideram brasileiro latino, sabe? Então a gente fica assim num limbo, a gente não sabe se a gente participa, se a gente não participa. Então, assim, eles convidam a gente para ir nos eventos, mas eles não convidam a gente para fazer parte da organização, da associação. Sim. Então, não sei. Isso aí, algum dia alguém vai ter que assumir esse troço e fazer uma associação, sabe? Mas não serei eu, pelo menos não enquanto estou no meu doutorado. Com certeza. Na hora que eu terminar essa bomba, talvez. Ô, Ju, pra gente fechar, então, conta pra gente, então, acho que você já até respondeu mais ou menos isso, mas, né, to wrap up, to fechar, resumir, qual é a melhor coisa de Kingston e qual que é a pior pra você? Então, a melhor coisa de Kingston, pra mim, pelo menos, é aquela história desse welcome package que eles têm no ISCA, sabe? Uhum. Eu acho isso lindo, porque você chega na cidade e você tem uma ideia do que existe na cidade. Eles te mostram, nesse welcome package, é um pacotão gigante, assim, ó, com um monte de papel, um monte de folder, explicando sobre todos os community centers que eles têm aqui. Inclusive, eles te dão 1 ano de graça em um dos community centers, você pode escolher, para você poder usar e ver se você gosta, se você tem interesse. Que massa. Eles te dão vários bônus para várias... tem bônus de loja, tem bônus de teatro, bônus de cinema, para você poder usar as coisas que tem na cidade e gostar da cidade, porque o problema deles é esse, eles têm uma população variável muito grande. Eles querem que as pessoas fiquem em Kingston, eles não querem que as pessoas vão embora. Pode crer. Então eles criaram esse welcome package que eu acho maravilhoso. Até a tal da palestrinha lá pra você conhecer o transporte público. Olha que coisa legal, velho. E aí eles te dão 1 mês de transporte público de graça pra você poder usar o transporte público e ver se você gosta. Caraca, que massa. Que legal. É muito legal, é muito bonitinho. Eu fiquei muito triste que quando eu cheguei eu não podia ter tudo isso, mas eu achei massa pra caramba, sinceramente. Pra quem acabou de chegar na cidade, não tem nada melhor, né? Genial. E aí só de ter o bônus, você fica assim, olha, tem um bônus de um restaurante aqui. Que restaurante será que é esse? Vamos lá pra ver qual é. Pode crer. Pro pessoal, pros restaurantes, para eles também é bom, porque começa, né, a criar clientela. Você Movimenta, né? conhece, e daí se você gostar, você vai voltar. Exatamente. E a pior? Eu achei muito bacana. Você não contou a pior. Então, a pior para todo mundo é a história do Family Doctor, gente. Então, assim, isso todo mundo vai concordar comigo, sabe? É bem complicado. Eu conheço gente que já tá na fila do Family Doctor há mais de 2 anos. Então, realmente, em Kingston não tem oferta de médico e eu não consigo entender isso, porque nós temos os maiores hospitais da região. Então, assim, todo mundo vem para ser atendido nos hospitais de Kingston e a gente não tem Family Doctor, porque o que tem são os hospitais. E aí eu preciso de um Family Doctor para me indicar para o hospital, e eu não consigo achar essa porcaria desse Family Doctor para me indicar para o hospital. Então a gente acaba indo em walk-in clinic o tempo inteiro. E aí a gente tem 2 ou 3 walk-in clinics, que walk-in clinic é sempre aquele inferno, que tem fila e... Mas os médicos da walk-in clinic são bem bacanas, sabe? Eu precisei deles 2 vezes só até hoje, fui muito bem atendida. Uns meninos novinhos que estão começando, mas super bacanas, que realmente foram atrás de tentar entender o que estava acontecendo, não me deram remédio só por dar, sabe? Eles estavam interessados em tentar achar diagnóstico. Massa. Então eu achei bem massa, assim, mas é um pé no saco essa história de não ter Family Doctor, sabe?
Todo mundo reclama e não tem muito o que fazer. Se você vier pela Queens e tiver um visto de trabalho da Queens, você consegue um furo na fila, que eu não sei o como que a Queens faz isso. Eu não consigo entender. Mas se você vier como funcionário da Queens, você consegue Family Doctor dentro de 2 ou 3 meses. E nós que não somos funcionários da Queens, porque eu não sou oficialmente uma funcionária da Queens, né? Eles não me consideram staff. Aí me ferrei. Eu não consigo Family Doctor. Eu tô na fila desde que eu tirei meu PR. Eu tô desde janeiro na fila, quando chegou meu HIP. Eu tenho amigos que estão aqui há 3 anos na fila e que até hoje não tem Family Doctor. Cara, Tem gente que já tá se mudando de Kingston e não conseguiu Family Doctor. caraca. E isso porque tem a universidade aí, né, cara? Formando Exatamente. com a torta e direito, cara. Não dá pra ter isso. Mas eles não ficam aqui, né? É isso que é a questão. Eles se formam e vão pra outros lugares. Ai, que dureza, cara. Essa história de Family Doctor é aquela nossa discussão de sempre da saúde, né? Que a saúde é boa, mas tem hora que puta que pariu. Putz. Tem umas coisas que... Ai, é uma desgraça. É uma desgraça. E pra mim o mais difícil é que eu não vou, provavelmente eu não vou conseguir um emprego na engenharia aqui, né, velho? Eu queria muito ficar aqui, eu gosto muito dessa cidade, mas... Não, vamos mudar isso. Pois é, olha só. Fechamos com a 4ª opção de negócio. Né? Mas eu gosto de ser engenheiro, mas não tá entendendo. Mas é isso, gente. Eu acho que Kingston é uma cidade ótima, sabe? Tem seus problemas, como toda cidade pequena, mas no geral é uma cidade muito boa. Puta mesmo. Mas isso, muito em breve irei visitá-las. Por favor. Agora tem mais motivos ainda, né, pra ir visitar a gente. Esse negócio de gravar podcast é interessante, né? Porque você fica viajando no espaço-tempo. Na verdade, na teoria, na prática, quando ele for ao ar, a Andrea já tá morando aí. É verdade, né? Eu já fui visitar tudo dando certo, sim, né? E torçamos para que tudo continue dando Amém. certo, né? Vai dar certo, sim. Força no próximo pool. Então, pessoas, chegamos no final desse programa. Fechamos. Agora foi muito massa. Cara, Ju, muito obrigado pela contribuição. Aprendi pra cacete sobre Kingston. Pois é, eu também. Muito obrigada por ter me convidado, porque teve muita coisa que eu não sabia e eu fui estudar. E agora eu tô, sabe aquela pessoa cheia de cultura inútil? Todo mundo me pergunta alguma coisa, eu falo, gente, mas olha, porque Kingston, blá, 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 blá. Não é útil, uai. Bem-vindo à minha vida. Essa parte toda que você falou aí, né? Essa parte toda que você falou do médico, que nem sei que você falou assim, ó, staff da universidade, fura a fila do Family Doctor. Uma boa dica na hora de procurar. Exatamente. Procure emprego na universidade. Muito útil. Fantástico. E, dona Andréia, você tem uma frase para terminar esse programa? Eu tenho uma piada. Uma piada? Oba. Puta, agora eu vou até sentar. Vou até me ajeitar aqui. Mande essa piada. Nossa, é terrível. Você tem que me dizer qual é o queijo favorito da vaca. O queijo favorito da vaca. O queijo favorito da vaca. Será que a Ju consegue saber? É o mussarela? Ah, Marcelo. Sério que é isso? Horrível. Tem graça, o Marcelo descobre as coisas. Eu não consigo fazer a piada. É que, cara, só uma mente estúpida pra deduzir uma piada safada dessa, cara. A mussarela. Ai, Jesus. Na madrugada. Eu recebo as piadinhas do Google, tell me a joke every day. Aí é bom porque daí às vezes ele me manda as piadinhas, a gente vai começando a aprender piadinha canadense, né? Canadense, é verdade. Aí eu vou aprendendo as piadinhas canadenses. Essa é uma delas aí. Ai, meu Deus. Muito obrigado pela sugestão, Grosso. Muito obrigado. Outro campeonato. Ju, de novo, muito obrigado mesmo pela tua contribuição, cara. Obrigado mesmo. Que nem eu disse, eu aprendi pra cacete nesse programa. E eu fico triste que você esteja nessa situação aí de estar se vendo obrigado a talvez olhar além de Kingston, porque dá pra ver que você curte bastante a cidade. Mas, pô, eu espero que as coisas mudem e que, de fato, você consiga ficar aí como você quer. Quem sabe emprego no governo, né? Porque... Quem sabe.
Olha, bicho, se tem o Transportation aí, grandes chances, hein? Exatamente. Tem o Environmental também, né? E meu doutorado agora é Environmental, então talvez. Aí, você tá no caminho certo. Cara, olha, nesse momento eu carregaria a metralhadora e começaria a atirar. Gente. Não, eu tô começando a pensar quando que eu vou ter tempo para dar uma estudada em francês para eu dizer que eu falo básico, pelo menos. Eu tô estudando já, bicho. Eu tô estudando. Então, amiga, eu decidi que eu não consigo ter mais uma fonte de estresse nesse momento. Não, eu tô estudando. Eu tentei Duolingo de francês e já desisti. Você tá fazendo, eu tô fazendo, mas eu tô gostando, eu tô curtindo assim, mas mais como uma diversão, mas justamente porque eu não tô com compromisso, assim, entendeu? Então tá sendo uma coisa de leve. É só o básico pra você aprender no francês, se perguntarem como é que tá teu francês, você diz je mange do francês. Que horrível. Viu? Piadinhas escrotas continuam. Pois je mange do francês. Je mange do francês. Fala isso não, gente. Não faz mal, por favor. Ai. André, só mais uma para terminar a noite. Mais uma piadinha escrota para você levar para as crianças. Essa é fantástica. Você sabe o que um zumbi vegetariano come? Um zumbi vegetariano come? Jura? Essa é fácil. Ele come grains. Nossa Senhora. Tá bom, gente, acho que tá na hora de dormir, né? Boa tarde. Pessoas, vocês estão ouvindo a gente até agora, escutaram essa piadinha escrota, ainda estão ouvindo a gente? Não perdemos todo o nossa audiência agora, não saiu todo mundo. Depois que eliminou a audiência nesse final desse programa, a gente agradece muito a audiência de vocês, agradece muito a paciência e a colaboração de vocês. Lembrando que se vocês quiserem realmente ajudar a gente, vão nos seus clientes de podcast preferido e marquem, coloquem umas 5 estrelinhas pra gente, deem uma review positiva, porque isso ajuda bastante o trabalho da gente. Se você estiver ouvindo no YouTube, você sabe também, se inscreva lá, clique no sininho para receber a notificação, comente, eu adoro, agora estou viciado em ficar respondendo no YouTube, então se quiser escrever perguntas, responda com muito prazer. E você também acha a gente nas redes sociais da vida, tudo com o nome de Canadá Agora. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, e tá lá. O Twitter também é outra coisa que eu tô viciado, eu tô comentando alucinadamente. Virei uma metralhadora de tweet, depois de velho. Isso aí. E se você quiser entrar em contato com a gente também pelo bom e velho e-mail, contato@canadagora.com. E eu realmente estou bom nesse negócio de responder e-mail também. Até meu chefe descobrir que eu não estou trabalhando. Então isso vai ficar bem. Eu ia perguntar agora, você não está trabalhando mais, não, mas... A gente pula essa parte. Trocou o trabalho. Ju, mais uma vez, obrigado, muito obrigado e sucesso pra ti. A gente tá Obrigada, gente. Super obrigada, Ju. Chega, né, dona Déia? Chega. Fechando a regra. Já ocupamos a Ju tempo demais aqui hoje. Cacete. Nossa senhora, gente. Pessoal, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente volta aqui com mais um. Pode deixar. Um abraço. Tchau.